Tô encaminhando a live. Shalom. Shalom, shalom. Tem que mandar um por um. Instagram não entrega, ele nem mostra que tô ao vivo. A paz, shalom. Vamos absorver a unção desse louvor. Presta atenção nesse louvor. Deixa eu encaminhar a live. Tá, meu amor. Põe a cross. Põe a cross. Cadê as obreiras, Jesus? Estão dormindo. Cadê minhas obreiras? Esse louvor é espanhol. Esse louvor é espanhol. Vou mandar lá no grupo. Vou mandar no grupo para vocês. Presta atenção, ó. Enquanto o pessoal entra, vamos sugando a unção do louvor. Confessará. É um louvor espanhol, mas ele tem uma unção tremenda. Já saiu o comercial do YouTube. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, louvado é o nome do Senhor. Isso. Vou mandar lá no grupo para vocês esse louvor. Deixa o pessoal entrar. Deixa o pessoal entrar. Se o pessoal entrar, a gente já começa. Sem pressa, os ansiosos não vão herdar o reino do céu. Pode aumentar as expectativas. Mais uma live de muita conhecimento, visão espiritual aberta. Quem está com as expectativas lá em cima, que vai fazer amanhã uma restauração sexual? Amanhã pode jejuar. Quem puder pode jejuar. Ó, uma vez que vocês aprenderem, só erra se quiser, hein? Só erra se quiser. E já vai começar. Oh, Espírito, vocês não têm noção da unção que tem esse louvor. Louvado seja o nome do Senhor.
principado, nelas potestades. Ó, já tô sentindo já os arrepios. E quem podrá, ninguém podrá, e não prevalecido. Oh, louvado é o nome do Senhor. Quem podrá, principado, e as potestades. Quem podrá. Vou mandar no grupo, eu nem sei o nome da cantora, a Verly Morillo. Eles são de fora do país. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu sempre deixo um louvor pra começar. Vou mandar no grupo, eu não sei nem falar. Vou encaminhar pra vocês lá. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, pessoal, já vai entrar. Já dá umas 7h10, a gente já começa para todo mundo começar pelo início e não se perder. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tive hoje um sonho. Vou falar para vocês como que eu sei, pastora, quando é um sonho profético. Essa noite eu tive um sonho. Depois que eu orei, acordei de madrugada. E eu até assisti uma pregação. De madrugada eu gosto de ver pregação, que tá todo mundo em silêncio, eu consigo absorver o conteúdo. E eu me lembro que logo após eu adormeci e eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava dentro de uma igreja, sentada no banco. Tinha um pastor, tinha uma pessoa que estava orando pelas pessoas na frente. E do meu lado tinha parecia uma moça, mas era um rapaz. E enquanto começava a oração, o rapaz manifestou do meu lado. E era um demônio, queridos, muito grande. Eu não vi o demônio, mas eu vi o homem muito grande. Ele se esticou, que ele passava da porta, ele era muito grande. E ele tentava me matar. Ele vinha para cima de mim. E ele chegava até perto de mim e eu falava assim, você não pode me tocar, você não tem autoridade. Eu sentia no físico, eu me tremendo todo. Eu falava, na autoridade do nome de Jesus, não é a Thalita, é no nome de Jesus, você não pode me tocar. E ele recuava. E daqui a pouco ele vinha de novo. E eu sentia aquilo no físico, foi algo assim tremendo, tremendo, tremendo. Então era uma visão. E o que eu quero dizer para vocês? O nível de batalha espiritual aumenta conforme vem chegando pessoas no nosso ministério. E essas pessoas têm bagagens do mundo, como eu falei, crenças, pessoas que vêm do ocultismo, pessoas que vêm da perversidade sexual ou idolatria, alguma área que a pessoa está contaminada. E ela chega no ministério, o nível de batalha espiritual aumenta para quem vai ministrar, independente que ele se é minha ovelha ou não. Quando a pessoa chega até para fazer um seminário, o nível de batalha espiritual aumenta. E nessa noite, Deus já vou deixar salvo, tá? Que às vezes a pessoa não consegue ver até o final. O nível de batalha espiritual que Deus mostrou nessa noite, o que vem por aí amanhã, porque vocês não têm ideia do que a gente vai mexer amanhã. Só quem já viveu, só quem já passou pelo processo tem a dimensão. Por quê? Você vai abrir sua visão espiritual em coisas pequenas que você jamais imaginaria que você tinha aberto um dia na sua vida. E Deus, o Espírito Santo, vai te mostrar onde você errou. Não sou eu. Eu só vou ministrar, como eu falei. Eu sou a ministrante. Eu vou pegar o conteúdo, em cima do conteúdo eu vou ministrar vocês. Eu já vou mandar no grupo, tá? Tá faltando acho que só 2 pessoas fazer o pagamento, eu já vou mandar a apostila. E Deus mostrou o tamanho do principado. Quando eu olhei aquele demônio era muito grande. Ele queria me pegar, ele estava furioso. Ele estava furioso. E eu falei, Senhor, eu tô entendendo. É a quantidade de pessoas que a gente vai mexer no mundo espiritual, vai mexer, como eu falei, no ninho, vai abrir a visão espiritual. E uma vez que você aprende, como eu falei, Satanás ele vai perdendo as forças. Satanás, queridos, ele vai ficando enfraquecido, ele vai ficando fraco. Porque ele só tem força quando ele fica escondido. Quando ele está na vida da pessoa escondido, sugando, vivendo daquilo ali enquanto a pessoa não tem conhecimento. Quando a pessoa abre a visão espiritual e ela aprende, ela não fica mais ali. Como eu falei, ela só fica se quiser. Aí os olhares de Deus vai ser de outro jeito, tá? Mas até então, como eu falei, a sua visão vai ser aberta num nível muito, muito alto. E eu tô falando de mim, porque foi o meu primeiro seminário.
A minha primeira libertação foi na área sexual. E quando eu fui liberta, eu falei pra vocês, no primeiro seminário abriu assim as escamas de um jeito que Deus me lembrou de coisas que eu fazia com 12 anos de idade. E ele falava, volta lá e fecha as portas, eu preciso que você recolha isso do mundo espiritual. Então vai ser poderoso, poderoso. Quem puder, não deixa de participar. Eu falei pra quem tá aqui, é um valor que não vai ter mais. Esquece esse valor. Esse valor foi promocional para as pessoas do Lucas. Quem puder, faça. Porque depois ele vai voltar para R$150, que é o valor dele. Amém? Vamos começar? Mica, eu vi que você tá aqui. Não sei se a Jana já entrou, se as meninas entrou. Quem puder, vai colocando a base bíblica. Eu vou orar no final, tá? No final a gente vai orar. Em nome de Jesus. Mas eu creio que mais um pouquinho, esta noite, Deus vai falar com cada um de nós, tá? Só no mapeamento. O mapeamento é profundidade tremenda aquilo ali. É muito forte o mapeamento. Vamos lá? Vamos lá. Eu quero começar esta live. A gente vai falar de doutrina de demônios. Aperta o cinto aí que o chicote vai estralar hoje de novo. Começa aí em 1 Timóteo 4:3. 1 Timóteo 4:3. É muito forte esse tema. É pouco falado nas igrejas, deveria falar mais isso. Vamos lá. A base bíblica diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vou repetir para você, eu gosto de repetir para a gente memorizar bem o versículo. O Espírito, aqui está em letra maiúscula. Toda vez que a Bíblia fala Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, tá? Então, o Espírito Santo está dizendo aqui, ó, claramente que nos últimos tempos, alguns vão abandonar a fé e seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônio. E eu já quero começar a dar um chicote. Porque essa live aqui não é para ímpio, é para crente. Eu acredito que quem tá aqui é cristão, né? O ímpio nem consegue ver uma live dessa. Esquece, eles não têm nem força para chegar aqui. As pessoas, queridas, elas só vão viver esses ensinamentos enganadores e essas doutrinas de demônios, são pessoas preguiçosas. Pessoas que carregam a procrastinação, a frieza espiritual, tá? Quem carrega frieza espiritual e preguiça, ela não lê Bíblia. Uma pessoa que não lê Bíblia, uma pessoa que não estuda, querida, ela é muito fácil de ser enganada. E a maioria das pessoas, elas vão deixar as doutrinas de Cristo, tá? As doutrinas de Cristo para viver as doutrinas das pessoas que enganam. Mas como eu falei, por que que engana? Porque tem pessoas, queridos, que a alma é tão doente, aquelas pessoas almáticas, como eu falei para você, toda a igreja precisava ter o processo da cura interior. Precisa fazer isso com as pessoas, porque, como eu falei, de 10 pessoas, 9 é ferida na alma e uma é demônio, tá? Demônio que eu tô falando de possessão demoníaca. A maioria tá doente, elas estão na igreja há anos, fica ali, mas a alma tá ferida. E a alma ferida, ela vai evoluindo. A ferida tem processo de evolução. E o que que acontece? A pessoa, ela tá com a alma doente, aí ela tem traumas, ela procura qualquer recurso, queridos, que lhe oferecem. Uma pessoa que tá com a alma doente, queridos, qualquer pessoa te engana, é muito fácil, tá? É muito fácil, porque você tá querendo uma cura, você precisa sair do cativeiro, como eu falei, você precisa... Leane, você era pra estar aqui, Leane. Olha, as ovelhas chegou depois. Cadê a Janaína que não tá aqui? Vamos lá. Então, eu quero que vocês entendam isso. A pessoa que ela carrega muitos traumas, a pessoa que ela tem a alma doente, qualquer pessoa vai enganar ela, tá? É muito fácil ela ser corrompida. Primeiro, ela vai buscar ajuda em lugares que não tem o Espírito Santo. Primeira coisa. A primeira coisa de uma pessoa que tá doente, querida, ela vai na onde? Me diga aí agora. Aonde que ela vai? Não é em psicólogo? Eu não sou contra psicólogo, mas hoje eu vou dar uma virada de chave na sua vida que vai movimentar o seu espírito vai ser chacoalhado. Eu vou chegar aqui nos psicólogos, mas segura aí que vocês vão gostar. Presta atenção aqui, ó. Pastora, o que é doutrina de demônios? É tudo aquilo que não usa a palavra de Deus.
tá? Tudo aquilo que a pessoa vai te ajudar, mas não tem base bíblica. Como eu falei para você, uma pessoa que ela usa de ocultismo, que ela usa do eu acho, ela usa de ferramentas que não é a Bíblia. Palavra, Bíblia, é ocultismo aos olhos do Senhor. A única pessoa, querido, que vai te curar é Jesus Cristo. Eu já vou deixar um parênteses grande aqui. Você que vai fazer o seminário, eu quero que você entenda. Não deposite expectativas no seminário. O seminário é uma ferramenta de aceleramento espiritual. Vai abrir a sua visão espiritual do que estava um dia em oculto. Coisas que não dá para falar em live, coisas que numa igreja precisaria de um templo fechado, um sábado, um dia, para ministrar aquelas pessoas fechado. Não dá para abrir no culto de domingo. Tem coisas que não dá para falar. Então eu quero que você não coloque a expectativa no seminário. Por quê? Quando eu falo aumente as expectativas, é da sua visão espiritual ser aberta. Porque senão você vai depositar a sua expectativa na Thalita, você vai depositar a sua expectativa num estudo. Isso se chama idolatria. Não faça isso. Jesus vai passar. O Espírito Santo vai passar e ele vai lembrar você de coisas que está adormecido. Então eu quero que você entenda em nome de Jesus. Quem te cura, quem te liberta é só Jesus, não tem outra pessoa. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem terapeuta, não tem consteladora, nada, querido, vai mudar seu problema, é só Jesus Cristo. E a gente vai entrar na palavra para você ver por quanto tempo você ficou enganado no mundo, tá? O que é uma doutrina de demônio, pastora? Me explica aí, vamos lá. Eu me especializo no que eu venho falar para vocês, eu não vou vir aqui falar de mim, tá? Como eu falei para você, a minha área é a demonologia. A demonologia é a área que eu domino. Então eu tenho propriedade para falar para você e eu vou trazer isso com base bíblica, tá? Ó, o que é uma doutrina de demônio? Eu não sei se vocês já ouviram falar de alguns apóstolos, pessoas de nível de patente, que a gente fala patente de hierarquia alta, que para fazer uma libertação, a pessoa cobra, tá? Eu já vi clínicas de libertação, que cobra para fazer uma libertação antibíblico. Vou te explicar. Não existe isso, tá? Clínica para curar, não. Primeira coisa, querido, quem te cura é Jesus Cristo, tá? Quando a pessoa vem aqui para mim, quem já tá comigo já percebeu. Pastor, eu preciso de uma orientação. Amém, a gente vai parar. Eu vou olhar conforme a minha agenda, porque eu falei que chegou muita gente, tem que ter um cronograma, não dá para passar todo mundo na frente de todo mundo. Então, eu olho na agenda, marco um horário, nós fazemos uma chamada de vídeo, você vai me explicar o seu problema, claro que não vai ser por dentro de tudo, é um problema, você vai explicar superficial, mas ali eu vou ter um entendimento da bagagem que você está carregando e vou te direcionar pelo Espírito Santo. Vamos fazer a oração, como eu falei, vamos orar, vamos quebrar. Porém, como eu tô te falando, isso aqui não é cobrado, a libertação é de graça. Quem fez tudo pela gente não cobrou, que foi Jesus Cristo, tá? Então não tem como eu cobrar algo, como eu falei, eu te cobro um seminário, que é uma ferramenta de você conhecer do mundo espiritual, só. Quem te liberta é Jesus Cristo, tá? E existem alguns pastores, bispos, apóstolos, que eles pregam uma oferta do cordeiro, em cima de aborto, para você entender. Ah, pastora, eu abortei várias vezes, minha mãe abortou várias vezes, eu tenho esse sangue derramado na família, eu identifiquei que a minha vida está travada financeiramente, espiritualmente, mentalmente, todas as áreas, e eu quero ser liberta. Amém. Vamos lá, eu vou orar, vou fechar, vou cancelar, tá? Isso não tem que pagar nada, querido. Isso aqui é antibíblico. Quem já veio, olha, preste atenção, para que você vai pagar um valor de um cordeiro, um valor de um cordeiro hoje, para você ter uma ideia, a gente tá falando do animal. O valor do animal hoje é de R$ 2.500 a R$ 3.000, um cordeiro limpo, sem mácula, limpo ali, para você entender, sem mancha, tá? Quem é o seu cordeiro hoje? Quem que já veio sem mancha, sem mácula, sem pecado? Leane, R$ 2.500, não é 700 não, cordeiro grande, R$ 2.500, eu tô falando com propriedade, tá? R$ 2.500. Quem que vai pagar R$ 2.500, querido, hoje em nome de Jesus? Imagina aí você entrar dentro de um bairro mais simples, uma pessoa que, como eu falei, muitas vezes tem Bolsa Família, muitas vezes vive ali para ter o pão de cada dia com Bolsa Família, e a pessoa se arrependeu, a pessoa não quer mais praticar aquilo, aí eu vou e viro para você e falo assim, tá certo, mas você precisa fazer um voto, tá? O valor aqui de um cordeiro para limpar essa sujeira do mundo espiritual da sua linhagem. Mentira!
Doutrina de demônio, satanista infiltrado com capa de apóstolo, com capa disso, de aquilo, tá? E se você não tem base bíblica, você vai cair nisso, tá? Que é o que mais acontece, o povo cai por falta de conhecimento. Então esquece isso aí, quem te cobrar, querido, voto tal, eu já falei aqui pra você. Esquece esse negócio das pessoas por voto, valor, isso é antibíblico. Não tem isso, querido. Eu posso vir aqui e falar assim, olha, queridos, a gente vai fazer um culto, eu vou levantar aqui um voto, mas não posso estipular valor. E outra coisa, como eu falei, se Deus falar no seu coração que o seu voto é você ler a Bíblia toda. Se Deus falar assim, faça um voto hoje, filho, eu quero que você leia a minha palavra. Eu quero que você leia essa palavra até o final do ano. Se não é um voto com Deus, querido, ele não vai receber, é só dinheiro. Queridos, tem pessoas que têm mamão no couro. Ele quer isso aqui mesmo. Ele quer dinheiro. Então ele fica contra tudo que Jesus já fez. O sangue dele, de Jesus, não tem valor, querido. Não existe valor no mundo pelo sangue de Jesus Cristo. É ele que expulsa demônio, é ele que te tira do pecado, é ele que cobre a sua casa contra demônio, é ele que blinda a sua mente, é o sangue, não tem valor. Então quem está te cobrando voto de cordeiro, corre disso. Doutrina de demônio, eu falo com propriedade, eu estudei para vir aqui. Eu não ia vir aqui bater minha cara a tapa. Doutrina de demônio, tá? O que mais é doutrina de demônio? Vou deixar salva, tá? Depois vocês assistem. Constelação familiar. Constelação familiar. Pastora consteladora. Pastora consteladora é pastora de demônio. Querido, na Bíblia é sim, sim, não, não. Não tem mistura. Deus não mistura a santidade com o profano. Preste atenção aqui no que eu vou te falar, tá? Constelação familiar, queridos, eu já fui. No começo da minha caminhada, eu estava no processo de libertação. Presta atenção que eu vou falar do que eu vivi. Eu não vou falar do que o outro trouxe, o que eu vivi. Estava muito perturbada, com muitos problemas, alma ferida, problema daqui, problema dali. E aí eu chamei uma amiga minha, tá? Fica até o final que Deus vai descer o rolo da revelação. Eu vou falar até de psicólogo. Presta atenção aqui. Eu tava com a alma ferida, tá? Não tinha feito cura interior ainda. Tava naquele balanço ali, ó, de muitos traumas. E eu procurei uma amiga minha. Eu falei assim, eu preciso de uma consteladora. Me falaram que é bom, que vai acessar essas dores, que eu vou ser liberta. E minha amiga indicou, tá? Como a gente não tinha conhecimento, né? Ela me indicou, olha, Thalita, na minha igreja tem uma consteladora, ela é cristã, ela faz isso com o pessoal da igreja. Eu falei, olha que bênção, marca um horário. Queridos, eu fui, saí da minha casa, paguei um absurdo e fui. Foi uma vez só. Eu me lembro que no dia que eu fui, a minha pastora, que é a bispa, ela falou assim, filha, quer um conselho? Não vá. Ela já sabia o que me aguardava, mas eu falei pra você, eu tinha um eu muito grande, e Deus permitiu eu pisar mesmo pra ter bagagem pra vir falar pra vocês. E eu cheguei lá no consultório, me sentei, e numa conversa que eu tive com aquela mulher, ela começou a me encurralar, pra você entender. Eu me senti tão acuada que eu tremia, eu ficava gelada, e ela começou a perturbar minha mente. Com coisas que ela falou, mexendo no meu passado, onde Deus falou, já lancei seu pecado no mar do esquecimento, vai, não peques mais. E ela acessava aquelas dores, e ela começou a ativar dores em mim, que já estava até ali adormecida durante um tempo, quando eu passei nesse processo da libertação, estava adormecida. E ela começou a cutucar, e daqui a pouco, queridos, ela pegou as cartas, que o constelador tem as cartinhas. E ela abriu as cartas, ela é ocultismo puro, não teve oração, não teve chamada do Espírito Santo. E aquelas cartas viraram e estava falando exatamente a minha vida, parecia uma cartomante. E começou a falar, e eu comecei a acreditar naquilo e voltei dali, queridos, pior do que eu imaginava. Ela me mostrou os bonecos. Ela falou, olha, tem os bonequinhos, né? Tem também a consteladora que faz com cavalos, que é outro método, tá? Não, vocês têm que estudar para vocês saberem do que eu tô falando. E ela me mostrou os bonecos, ela falou assim, ó, você pode fazer com as cartas, você pode fazer com os bonecos. Os bonecos, como que é que eles fazem? Eles pegam uma bacia com água
e coloca os bonequinhos que você conta a sua história. Vamos supor, você quer saber o porquê que você tá presa no abuso sexual, aí coloca o abusador, coloca você, coloca sua mãe, coloca seu pai, e aquela água que os bonecos estão, elas se movimentam. E a consteladora diz assim, conforme a movimentação da energia da água, ocultismo, a movimentação da água, os bonecos me trazem um parâmetro da sua vida. Querido, eu nunca mais vou trazer isso aqui, porque eu trago em grupo fechado. Isso aqui eu só trago em seitas heresias, o que eu tô falando pra vocês. E aquela movimentação da água ia trazer a história pra você entender. E na hora que ela falou aquilo, me despertou algo. Eu falei, energia? Eu já estudei energia de água. Eu sei o que atua na água, Leviatã. Eu já tinha mais ou menos um entendimento. E, resumindo, saí dali. Pior do que eu imaginei de ter entrado. E eu voltei, querido, sem ler Bíblia, sem orar, chorando, porque ela acessou dores que não era para acessar mais. E eu fiquei assim durante um tempo, estagnada. E quantas pessoas hoje não conseguem orar, não tem sonhos proféticos, não conseguem falar com Deus porque pisou onde não era para pisar. Acessou o ocultismo. E o ocultismo abre portas no mundo espiritual. Então o que eu vou te dizer hoje, corre de constelação familiar. Reiki, furada total. Reiki é uma prática de uma reza na sua coluna, de símbolos chineses, que traz mantras e fica horas fazendo ali como se fosse, né, uma cruz na sua coluna. Quem está comigo já entendeu que nós temos pontos de energia, que são vórtices, que quem abre é o Espírito Santo. Isso ela fica alinhando chakras, e aquilo ali vai abrindo o campo para demônio. E uma vez, queridos, eu tinha tanta enxaqueca dos espíritos de loucura que atuava na minha mente, que eu não tinha mais para onde recorrer. Fiz a acupuntura é portal também, tá? Mexe nos nervos. Tudo que mexe no nervo, Lilith gosta. Ela vive de nervo. Amanhã eu vou falar no seminário. Então eu fazia acupuntura. Chegou num tempo, queridos, que eu passei. Janaína, agora. Não, eu tenho que parar a live para falar com a Janaína. Agora. Vamos orar pela Janaína? Não tô acreditando. Presta atenção aqui, eu tô brincando. Presta atenção aqui. Durante muito tempo eu passei por essas práticas sem entendimento. E aí o que aconteceu? Abriram as portas e esses demônios tinham mais acesso. E um tempo eu tinha muitas dores da cabeça, né? E ali não tinha mais solução, já tinha procurado tudo. E o que aconteceu? Eu passei na minha ginecologista. Eu acredito que ela era desse outro lado espírita. E eu contei pra ela, eu falei, doutora, eu já fiz de tudo, não tem mais jeito, sem sucesso. Ela falou assim, eu vou fazer uma coisa contigo, espera aí que eu vou atender todo mundo e eu vou fazer uma coisa contigo. E eu esperei. Você vê como a pessoa almática, ela quer cura em qualquer lugar que te oferecer? Pessoa almática, qualquer coisa que te oferecer, você quer se agarrar, porque você está desesperada procurando uma cura. E ali, queridos, eu fiquei. Quando eu entrei no consultório, ela falou, vira de costas e acendeu uma vela. Que eu vou fazer algo aqui. Eu fiquei, sem brincadeira, acho que uns 40 minutos sentada. E ela fez aquelas orações, eu não escutava, era uma oração miúda. Pererê, uma vozinha muda. E quando ela terminou, eu fui embora. E ela falou, você vai ver que você vai ser curada. Queridos, eu acho que aquilo ali realmente só piorou meu problema. Nunca melhorou nada, piorou minha situação, eu sem entendimento nenhum. A única coisa, querido, que deu uma estacionada nas minhas enxaquecas foi quando eu fui liberta dos espíritos de loucura. Foi isso aqui que libertou. Área sexual corrompida, mexe mesmo na área da mente, eles trabalham juntos. Então você precisa passar pelo processo da libertação, precisa demônio começar a sair. E aí você começa, queridos, a ter essa libertação, como eu falei. Eu tenho já um diagnóstico de ter essas crises fortes, porque eu tomei muita hack. Eu tomei 2 hack, tomei acho que 3 geral, eu já fiz várias cirurgias. Então, o médico já estudou, ele falou, olha, você tomou muita injeção, na mudança do tempo você vai ter essas crises. É muito mais comum de quem já tomou muita anestesia. E ainda mais quando eu operei, eu fiz um raio-x da minha coluna e perto da nuca eu tenho um desvio. E por ter esse desvio, então é mais propício de ter essas crises. Olha só. E ali começou, como eu falei, uma suscetibilidade de problemas. Mas quem foi que abriu o problema?
Foi a Thalita, que não tinha conhecimento, que pisou onde não era para pisar, que nunca estudou, que qualquer coisa estava ali alimentando a minha alma. Então, por muitos lugares que eu passei, eu abri portas e foi piorando, piorando, até chegar no nível alto de muitos demônios perturbar minha mente, né? Como eu falei para vocês vão ver no podcast que eu falei sobre isso, tá? Então, queridos, tudo que você vai tentar trazer uma cura para sua alma que não tem base bíblica, que não tem Jesus Cristo, é ocultismo. Abre porta para demônio. É doutrina de demônio. Por isso que a Bíblia está dizendo em 1 Timóteo, nos últimos tempos vão abandonar a fé. O que é a fé? É a palavra. O que te liberta é a palavra. O que te transforma é Jesus Cristo. Então muitos vão abandonar a Bíblia para ir seguir doutrina de demônio. Doutrina de demônio é isso aí. É você entrar em lugares sem conhecimento e essas pessoas passarem o que elas aprenderam e abrir esses portais, tá? Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Psicanalista cristã. Preste atenção no que eu vou falar. Vou falar de mim, quem já sabe, quando eu comecei o meu chamado, eu tava com muitos problemas internos. Eu falei pra você, eu não era liberta, tá? E eu comecei a fazer o curso de psicanalista cristã com a Ângela Cirino, mulher renomada. Amém, é o chamado dela, eu quero que você entenda, é o chamado dela, não era o meu. E ali eu comecei a fazer o curso, paguei caríssimo. No meio do curso, quem já tá comigo sabe, Deus falou comigo: Thalita, eu não estou com você em psicanálise, eu te chamei para demonologia, sai disso aí agora. Não foi homens que falaram, não era a minha mente, era o Espírito Santo falando comigo. Eu sei quando é Deus falando comigo, ele não massageia meu ego. E eu queria ficar, porque meu marido já tinha pagado, estava na metade do curso. E aí eu comecei a ver umas coisas de Freud, e comecei a ver que tem hipnose. E aí Deus falou comigo, eu não estou em hipnose, eu nunca estive nessas práticas. E eu larguei. Eu falei pra você, se Deus falar parou, parou. Se Deus falar acabou esse tempo de internet, eu vou parar, queridos. Nós temos que ser obedientes a Deus. Nós precisamos estar agradando Deus, não homens. E eu larguei. Parei o curso. Meu marido ficou muito chateado, porque ele já tinha pagado uma boa parte. É muito ruim mesmo a pessoa pagar e você desistir. Mas eu fui pela voz do Espírito Santo. E conforme eu fui vendo, estudando sobre doutrinas de demônio, eu descobri o hipnose. A hipnose, queridos, é uma prática que ela acessa o mundo espiritual e legal. A pessoa volta lá na infância, ela vê, ela acessa as dores. E se não tiver o Espírito Santo, que a hipnose não tem, você fica presa lá dentro. Pense aí, o mundo espiritual se abre, você entrou. E aí vamos supor que o fio de prata é cortado, igual diz lá em Eclesiastes 12. Existe um fio de prata que te conecta no mundo espiritual. Vamos supor que naquela hora o anjo passa e corta o fio de prata e você morre durante uma hipnose. Você vai para onde, querido? Me diga aí, abre a sua visão espiritual. Para que lugar que você vai que você está acessando o ocultismo? Não era Jesus Cristo ali. Você está acessando dores que não era para entrar. E aí o que acontece? Você morre ali. E aí você fica presa no mundo espiritual. Então nós não fazemos prática de hipnose, tá? Quem for fazer a cura interior, tá? Quem for fazer a cura, quem vai fazer a cura interior? Quem tá aqui que vai fazer? Fala aqui pra mim. Que eu quero explicar um pouquinho da cura interior para vocês não ter essa dúvida do que a gente vai fazer ali. Quem vai fazer a cura interior? Se chegar em 50 pessoas a live, se vocês compartilhar, chegar em 50, eu vou mandar outro livro de libertador para vocês, lá no grupo, para todo mundo. Vamos lá. Queridos, olha só. A cura interior é uma ferramenta de aceleramento que vai fazer o Espírito Santo de Deus, tá? O Espírito Santo de Deus, nós oramos no começo, todas as orações, queridos, é através do Espírito Santo. Você vai identificar traumas do seu passado, mas você vai estar consciente, querido, não é hipnose. É isso que eu quero que você entenda. Hipnose, você está inconsciente, você está dormindo. E você está acessando ali, você esboça a dor, você fala dos traumas, você chora, mas está inconsciente. Na cura interior, você está ali, ó, consciente, porque Paulo diz, prestai culto consciente ao Senhor. Então eu não posso fazer nenhuma prática com vocês, vocês estejam dormindo, que vocês estejam em outro planeta, esse é o ocultismo. Vocês vão ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, acordada.
Conforme eu for ministrando, palavras são sendo despertas na sua mente, o Espírito Santo, por isso que cada um vai ter o seu mapeamento, cada um tem seu material, porque você vai escrever na hora que o Espírito Santo te lembrar. Quando eu entrar na sua infância, nós vamos entrar lá na criança, mas você vai estar acordado. Vou falar lá da sua criança. Quando a gente entrar na criança, o Espírito Santo vai te lembrar de coisas que você já tinha esquecido. Só ele traz isso. Eu não tenho como eu lembrar, eu não conheço a sua vida. Eu não estou orando individual por cada pessoa. Então ali o Espírito Santo vai acessar suas dores. E ali você vai escrever. Pastor, eu me lembrei quando eu tinha 5 anos, pastor, alguém tocou em mim. Quem te lembrou, querido? É o Espírito Santo. Tem um campo aberto espiritual para sua cura. Então ali nós fazemos coisa direcionada, você vai estar consciente. Pastora, manifestou o demônio. Querido, a gente vai tirar. Já aconteceu e vai acontecer, principalmente no sexual. Vai acontecer de manifestar demônio, porque a gente está mexendo na ninhada. É normal, tá? É normal. Manifestou, vamos tirar para fora. É isso aí. Não pode ter medo. Vai tirar o demônio, os capirotos para fora. Mas eu quero que você entenda. Ali é um direcionamento de Deus, tá? Não é nada de ocultismo. Agora, hipnose é. Hipnose, se você fez, você precisa sair, tá? Vamos lá, ó. Tudo que invalida o que Jesus fez na cruz é ocultismo, tá? Qualquer coisa que te mandarem fazer na igreja, de voto de dinheiro, qualquer coisa que tá invalidando, querido, tem mapeamento. Tem mapeamento da cura interior, tá? É diferente. Cada área é um mapeamento diferente. Quem vai fazer o sexual já viu que é só na área sexual. Aí vai vir o da cura interior, que é da alma, é as dores da alma. Do financeiro, é a área financeira. Cada mapeamento, ele é próprio para aquilo. Por isso que eu falei para vocês, a libertação não é da noite pro dia. É muita coisa que Deus tem que te lembrar para tirar da mão do inimigo, tá? Então é bem demorado. Vamos lá, já tá em 40. Se chegar em 50, eu vou mandar um livro da área sexual para vocês lá. Da área sexual, vou mandar para vocês lá. De libertador, da Neuza Etioca que eu tenho aqui. Não é o que vende, é um separado, viu? 50 pessoas vou mandar lá. Tenho vaga, tem que pagar hoje para começar amanhã, porque eu preciso mandar hoje a apostila e mandar um mapeamento, tá R$50. Não deixa para próxima, na próxima é 150, não vou baixar o valor, vocês vão ver que é muito tempo de ministração, tá? Não chama a Janaína, Darly, coloca teu nome, não perde essa oportunidade. Vamos lá. Então, tudo que invalida o que Jesus Cristo fez, tá? Na cruz, é ocultismo, tá? Não pode. Não cai em voto com valor. Não, se alguém falar que você precisa fazer algo para ser liberto, é mentira. Quem te liberta é Jesus Cristo, tá? O centro da vontade de Deus, queridos, é uma mensagem cristocêntrica. Cristo está no começo, no meio e no fim. Quando eu venho aqui trazer algo do mundo espiritual, trazendo a visão, abrindo a visão de vocês sobre essas coisas de demônios, tá? Janaína, responde as meninas aqui que tá perguntando, tá? Conforme, queridos, eu vou abrindo a visão de vocês dessa área, tá? Que é da área dos demônios, abrindo para vocês esse entendimento, mas você vai entender que Cristo tem que ser o centro. O tempo todo eu abro a sua visão e eu dou um chicote em você falando, tem que se arrepender do pecado, tem que largar, senão o demônio não vai te largar. Então, o foco é Cristo, é a renúncia, tá? Pessoas estão tirando, olha só, presta atenção aqui agora no que eu vou falar, olha só. Sai fora disso, R$60 para ser liberta é diabo no couro, não existe isso. Olha só. Tem pessoas, queridos, que a alma tá tão doente, muitos de vocês vão se identificar hoje. Muitas pessoas estão doentes, as dores da alma, feridas, como eu falei que um dia eu queria cura de qualquer lugar. Qualquer pessoa que falava que ia me curar, eu tava ali querendo. Só que eu não ia pra Bíblia, né? Eu ia pra qualquer lugar, menos pra palavra. E tem pessoas, queridos, que Deus já abriu sua visão espiritual. Deus já te tirou de onde era pra tirar. E aí o que acontece? A pessoa, ela tá tirando a cura do Criador. Olha só. Quem te cura é o Yahvé, o Adonai, o El Shaddai. E tá colocando expectativa, tá colocando a cura no psicólogo, que é criatura. Queridos, abriu a visão espiritual?
Como que você lê a Bíblia e você acha que Deus ele só cura o vizinho, ele só faz na vida do vizinho, mas quando é com você, você fala assim, você é limitado, Deus, na minha vida. Você cura fulano, mas as minhas dores eu preciso no psicólogo. Nas minhas dores, Deus, você não consegue me curar com a palavra, porque eu preciso pagar. Eu tenho necessidade de pagar. A minha alma, Deus, quer ouvir o que alimenta ela. Então eu preciso pagar uma psicóloga, 1 ano, 2, 3, 4, e tome teu dinheiro, porque é psicólogo, querido. Ele vai te dar um remédio, um analgésico, ele não entra tirando a enfermidade. Ele não entra, é um tempo ali que você está tomando dipirona. E quando passa esse tempo do dipirona, você descobre que você está com câncer. E aí já acabou o seu tempo, porque tem um tempo para descobrir o seu diagnóstico. Então essas ferramentas, queridos, que estão aplicando hoje, em nome de Jesus, abre sua visão. Quem te liberta é Jesus. A sua libertação, que ele está na palavra. Aqui está todos, aqui está tudo, os seus problemas estão aqui. E o resultado também, você precisa estar dentro da palavra. Sai fora disso. Pastora, já chegou pessoas para mim, querido, fez cura interior, passou por todos o processo e falou para mim, eu vou voltar para o psicólogo, porque eu não tive cura. Não teve por quê? Porque a alma governa o espírito, porque não tem Bíblia na mente, porque não conhece da palavra, porque uma vez que você conhece quem é Jesus Cristo, ele diz, lançai todos os seus problemas em cima de mim, meu jugo é leve. Então, quando você tem um problema, querido, busque palavra. Se fortaleça na palavra. Não vá parar nesses lugares. Esses lugares vão te prender. Você vai ver que a maioria dos pais, eles têm essa dificuldade. O filho apresenta um problema, vai para o psicólogo. Um filho apresenta um problema, leva um psiquiatra. Aí ele faz o quê? TDAH não sei das quantas, toque não sei das quantas, bipolaridade, rotula o teu filho. Queridos, muitas vezes, eu vou falar com propriedade, é rebeldia. É uma falta de uma surra bem dada, porque hoje se você bater, você é presa. Mas muitas das vezes a Bíblia diz, ó, que você tem que ter vara pro teu filho. A vara. E muitas pessoas que eles não têm autoridade sobre a vida do filho. O filho vai no mercado, se não der uma coisa, faz um escarcéu, é a mãe mansa, dá o que quer, porque senão ela passa vergonha. Não tem autoridade. Que autoridade tem para expulsar um demônio? Se nem do filho tira. Se nem a rebeldia do filho. Querido, quem era rebelde era Satanás. Era Satanás que rebelou. Pensa aí o que está atuando na vida do teu filho. Ah, mas meu filho não tem, pastora. Pastora, meu filho tem TDAH. Cai fora disso. Rotulou teu filho e tu acreditou. Você acreditou porque a mãe é cobertura espiritual. A mãe, ela cancela, ela anula decretos do homem, palavras de maldição que colocaram sobre seu filho. E aí você, sem conhecimento, que é mais cômodo. A mãe não quer se consertar. A mãe vai parar de beber? A mãe vai parar de ir pra balada? Ah, não. A mãe vai parar de usar roupas indecentes? Não. A mãe quer se consertar de verdade com Deus? Não. Então dá o meu filho pro psicólogo. Bota um rótulo nele aí, eu vou viver isso aí. Pra mim tá bom. Queridos, é isso aqui. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu admiro quem tá na live. Porque é chicote mesmo que Deus tem que dar no povo. Muitas das vezes, queridos, pelo amor de Deus, seu filho chora, você não tem autoridade de falar, engole o choro. Quando é manha. A gente sabe quando o filho tá chorando por dor, tá? E muitas das vezes é manha. Manha, tá? E eu quero que você entenda o seu filho. Ele não pode dominar você. Se seu filho domina você, que você não domina nada na sua vida. Nem demônio você domina. Nem domina. Na hora que o demônio manifesta, ele é o primeiro a falar, não tem autoridade nenhuma, o filho manda nela e desmanda. Ela nem sabe de nada lá. Ela já botou um rótulo no menino, eu já vou governar a vida dele. É isso aqui, querido. É isso aqui. Para com isso, estuda um pouco. Estudem, para vocês não ficar rotulando seus filhos. Então, queridos, a maioria das pessoas, elas tiraram, como eu falei, a glória do Criador, que a cura tem que vir dele, para quando você for curada, você não exaltar homens, tá? Por isso que eu falei, tira as expectativas da Thalita, pelo amor de Deus. Thalita é um canal. Se você começar a me ver com idolatria, eu vou tirar você do grupo. Sai fora disso, Deus condena idolatria, tá? Então eu quero que você entenda. A glória é dele, o mérito é dele, a cura vem dele. É ele, nós temos que exaltar ele, o nome dele, queridos.
Entendeu? Quando muda a rota, que fico eu fiz, eu libertei, eu sei fazer. Querido, isso aqui já mudou. Mudou. Então, quando a pessoa vai passar por esses ambientes, por essas pessoas que infelizmente traz uma cura momentânea, ali como eu falei, né? Não focou na raiz, não tirou a pessoa do problema de verdade, que é Jesus Cristo que te tira de cativeiro, quando realmente você sai do vitimismo, quando você pega as rédeas da sua vida, você muda a sua conduta. Não tem como você ser liberta, queridos, com a raiz aí, ó, dentro do seu coração de vitimismo. Não dá. Tá? Você precisa pegar as rédeas, e essas rédeas da sua vida vai exigir muito de você. Você vai ter que soltar essa muleta do vitimismo. E muitas das vezes o seu filho está passando por problemas porque a mãe e o pai tá alimentando o demônio, tá? Eu falo com propriedade, tá alimentando o demônio, porque não conhece. Não conhece. E o que eu mais vejo é cristão enfiado no psicólogo porque não tem Bíblia. Porque uma pessoa que é ímpia, tu ainda entende. O ímpio tu ainda entende. Ah, pastora, nunca leu a Bíblia? Não tem mesmo, que não tem como Jesus salvar mesmo. Nunca leu Bíblia. Quem chega pra mim, eu falo, querido, você quer uma ajuda? Quer? Você crê na palavra? Se a pessoa falar pra mim, não, pastor, eu não creio. Eu não tenho nada pra te oferecer. Eu não tenho nada. Esquece. Vai pra outro lugar. Agora, se a pessoa falar pra mim, pastor, eu creio na Bíblia, do começo ao fim, querido, então tu se prepara que o chicote vai estar lá no teu lombo. Porque a gente precisa tirar as pessoas da zona de conforto. As pessoas estão presas em ministérios, mortas espiritualmente, porque não conhecem da palavra. Porque ficou com a base confortável da palavra. E eu falei, esse confortável, quer dizer, é para novo convertido. É para novo convertido. Você tem que pregar o plano de salvação. Jesus te ama, Ele te liberta, vem como estás. Quando a pessoa está dentro da igreja, você vai ter que dar um chicote. Larga o pecado, isso aqui é porta, isso aqui é demônio, não pode, tem que viver em santidade, tá? Então isso aqui, queridos, eu tô confrontando seu espírito, as minhas lives é de confronto no espírito, é para você alargar esse odre aí, tá? Vai alargar esse odre, tá? Então, ó, preste atenção aqui, ó. Não tire mais a glória do Criador para pôr em criatura. Isso aqui já vai virar a vida de muitas pessoas aqui. Muitas pessoas que infelizmente estão passando por psicólogo vai entender que ela precisa mesmo é da palavra, não é de psicólogo, tá? Vamos lá, ó. Pastor que fica alimentando a alma das pessoas. Alimentando a alma. Então isso aqui é doutrina de demônio. Porque você tem que alimentar a doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo pesa para todo mundo. Pesa muito, porque você vai falar muito não a vida toda. Eu falei para você, você vive mais de não do que sim. Quando Deus fala no seu espírito, querido, Ele vai falar tanto não. Pega isso aqui agora. Pastor, eu não sei quando é Deus falando comigo. Sabe quando é Deus falando contigo? Quando Ele começa a falar não. Muito não. É esse Deus que está falando contigo, porque a tua alma vai falar sim. Na hora que você vai ler a Bíblia, e aí sua alma tá lá, ai, tu podia estar vendo um Netflix, vê daqui a pouco. Lê a Bíblia daqui a pouco. Aí esse tempo do daqui a pouco acontece algum problema. Filho chega da escola, marido chega, acontece milhões de coisas, e nessas coisas tudo que está acontecendo você não leu a Bíblia. Isso é sua alma. É a sua alma para fazer você pecar, porque os demônios eles se acoplam na alma, não é no espírito, tá? Então, queridos, vamos lá. Mensagem é Cristo, né? Vamos voltar aqui, ó. Quando a pessoa ela vai em psicanalista, terapeuta cristã, psicólogo, que mais? Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu escrevi. Psiquiatra, tá? Ela tá dizendo assim no mundo espiritual: Deus, você não é suficiente para curar minhas dores. Eu preciso pagar alguém, Deus. Sabe por quê, Deus? Porque as minhas dores você não pode curar. Preciso pagar. Se eu não pagar, eu não sou curada. Então você fez o quê? Você falou no mundo espiritual que Deus, ele não é suficiente para você. Que tudo que Jesus Cristo fez na cruz não vale para você. Vale na vida do outro que foi curado. Na minha não vale, tá? Então, queridos, tem outras ferramentas usadas pelo Espírito Santo que é abominável aos olhos de Deus. Tem coisas, queridos, que Deus não gosta. Tem coisas que Deus olha para você e fala assim, você vai ficar nesse processo uma vida inteira até você conhecer a mim de verdade, não de ouvir falar. Vem me conhecer, vem ler. Eu falei para vocês, eu fiz um propósito com Deus. Eu peguei essa Bíblia nova porque a outra eu já li quase toda. Eu já li a Bíblia quase toda, algumas passagens que eu não li. Essa Bíblia velhinha, ó, ela é toda marcada, queridos. A maioria das páginas é marcada, porque a maioria eu já li. E aí eu já tinha comprado essa, que é a NVT, tá?
Tava guardada, porque a gente precisa estudar em todas as versões, tá? Eu falei pra vocês. E eu fiz um voto com Deus. Não foi dinheiro. Porque dinheiro é mais fácil de eu dar. Eu falei pra você, se eu for lá e dar um voto, saiu da minha conta, perdeu, depois eu dou um seminário e conquisto de novo. Só que o meu voto com Deus foi ler a Bíblia. Eu falei, Senhor, eu já li ela quase toda. Mas o meu voto contigo, Pai, é nessa Bíblia nova, eu marcar ela toda. E eu quero que o Senhor me entregue chaves aqui que o Senhor não me entregou na outra. E eu falei, pra que seria meu voto, né? Em nome de Jesus, o voto é secreto. E eu comecei, ó, eu tô agora em Gênesis 10, comecei do começo e comecei a marcar. Aqui são códigos que Deus vai me dando na palavra, tá? Isso aqui é código. Isso aqui é um voto. Não tem valor. Queridos, o coração de Deus, ele fica tão feliz quando você faz um voto desse com ele, de conhecer ele de verdade, sem ser de ouvir falar. Pastora, mas tem, como eu falei, tem passagens que eu não entendo, pastora. Chegamos nos 50. Eu vou mandar um livro para vocês da área sexual, de libertador, do que eu vou ministrar amanhã. Vou mandar para vocês. Se chegar nos 60, então, vai ter mais coisa ainda. Olha só. Presta atenção, fiquei feliz, viu? Fiquei muito feliz por vocês terem compartilhado a live, no nome de Jesus. Vamos lá, olha só. Então, queridos, faz um voto com Deus assim. Senhor, eu vou orar mais. Senhor, eu vou jejuar mais. Pai, eu quero, Pai, em nome de Jesus, ler a tua palavra. Mesmo que você não entenda, vai grifando. Deus vai falar com você. E ali, queridos, eu quero que você entenda, tá? Eu quero que você entenda, olha só. Deus, ele vai se revelar para você. Ele ama aqueles que buscam ele de verdade, tá? Então faz um voto. Eu tô trazendo para você o que eu fiz agora. Não tem nem 3 dias, 4, eu acho que eu fiz. Falei, Senhor, eu preciso de um aceleramento nessa área. Senhor, tá pesado essa área para mim. E ele falou assim, o que você tem para me dar? E eu pensei, se eu der um dinheiro, daqui a pouco eu vou conquistar de novo. Não teve peso para mim. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um voto com o Senhor de ler a Bíblia. E eu quero que o Senhor me traga chaves. E eu falei, até o final do ano. Eu dei um tempo para Deus. Eu sei que ele vai cumprir o que eu pedi. Eu conheço meu pai. Ele pode dar antes? Pode. Ele pode dar depois? Pode. O tempo é dele. O que importa é que eu tenho que fazer algo para ele. E esse voto pesou um pouco em mim. Porque, como eu falei, às vezes o dia é muita gente pedindo ajuda, tá? É muitas pessoas. E aí você não tem tempo, às vezes, para estudar a palavra. Que eu digo a palavra ali em si. Mas eu vou me separar para isso, tá? Vamos lá aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. O que a palavra diz? Com o coração você crê e com a boca você confessa. Eu quero que você entenda, quando você confessa os seus pecados, você está sendo curada. Curada de dores. Tem pessoas que têm dores que tá guardada aí de estimação, né? Como eu falei lá, guardadinha, você não quer mais falar, você não acessou, mas Jesus, ele quer que você fale para alguém, para você ser curada, tá? Então, esse processo, quando eu mando o mapeamento e você responde, 50% dos seus problemas já foi resolvido, porque você já tirou da mão do inimigo. Tudo que estava em oculto, Deus te lembrou, porque quem está com você na hora que você está respondendo o mapeamento não é a Thalita, não é o marido, não é a amiga, é o próprio Espírito Santo. E os mapeamentos, eles são tão intensos que é para isso mesmo, para acessar as câmeras da sua alma, mas é você e o Espírito Santo. E ali, Deus vai te mostrando áreas que estava escondida na mão de Satanás, tá? Olha só, desculpa. Eu quero que você entenda aqui, ó, Marcos 16:15. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Outra doutrina de demônio, tá? Não tem problema, Deus vai te lembrando, ele vai lembrando. Tem um processo. E se você lembrar daqui a 1 mês, 2, você vai lá e ora e fala, Senhor, eu me lembrei disso daqui também. Porque eu me lembrei de uma coisa não. Deus, ele trouxe uma revelação para mim de uma área que eu já fiz mapeamento, eu já fiz tudo, eu não me recordei, mas num sonho Deus me trouxe e ali eu recolhi do mundo espiritual, cancelei, rejeitei. Então Deus, ele tem o tempo também para nos lembrar, tá? Ó, presta atenção aqui, ó. Outra doutrina de demônio. Você que está no ministério, que o seu pastor te proíbe de pregar. Pastora, minha líder não deixa eu abrir uma célula. Pastora, já queimou no meu coração, não deixa. Pastora, minha líder não deixa eu vir aqui no Instagram e postar uma mensagem.
Pastora, minha líder não deixa eu em outro ministério, ela só pregar a palavra. Doutrina de demônio. Propriedade no que eu estou falando. A Bíblia diz em Marcos 16:15, ide pregai para toda criatura. Ele não disse pregar só dentro desta placa. Como a gente sabe que a Deus é Amor é assim. Eu vou falar, vocês já sabem. A Deus é Amor, ela é assim. É uma cúpula fechada, ela é uma seita que só pode ministrar dentro deles mesmo, tá? Você não vai ver pessoas da Deus é Amor ministrando na Assembleia, você não vai ver pessoas da Deus é Amor ministrando na Batista, nem eles vêm no ministério deles, é só a cúpula deles. Não tem isso na Bíblia. Não tem, queridos. A Bíblia diz pregar para toda criatura, tá? Por isso que você precisa fazer também seitas e heresias, para saber o que é seita, tá? Tem muitos ministérios, queridos, que poda a pessoa, não deixa a pessoa ter um chamado. Agora eu quero te dizer uma coisa. O porquê que tem 42 pessoas que tá aqui com a Thalita hoje? Me diga aí em nome de Jesus. Vamos conversar agora. Tem 47 pessoas. Quem aqui tem a ousadia de falar o que eu tô fazendo na live com a pastora Thalita hoje? Que eu vou entregar um rolo agora. Se prepara que vai descer rasgado. Me diga aí, por que você tá comigo nessa live hoje? O que te atraiu no meu ministério? Bora, transborda unção. Que mais? Quem é os ousados que vai ter coragem de falar? Deus gosta de gente ousada. Vamos lá. Meu amigo Lucas tá fazendo falta. Vamos, gente. Vamos lá. O que tá fazendo as pessoas estar aqui com a Thalita? O que faz você vir aqui? A verdade. Pronto. Que mais? Vamos ver se alguém vai falar o ponto cirúrgico que eu quero dizer. Libertação. Ótimo. Porque vê Deus em mim. Sinto verdade, o conhecimento, sabedoria, discernimento, conteúdo de libertação e verdade na palavra. Eu vou pegar isso aqui, ó, conteúdo da libertação e verdade. Preste atenção aqui. Pessoas de outros ministérios, elas vêm comer em outro pasto porque tá faltando algo lá. Queridos, o mínimo de um ministério é o pastor conhecer de libertação. É o mínimo. O ministério de Jesus é pautado na libertação. Tá? Vou terminar de ler aqui. Agora o povo despertou. Leane, a pastora não ensina a ser crente, não ensina a ser cristão. Porque crente até o diabo é. Eu vou mudar essa palavra aqui, ó. Aqui você vai aprender a ser cristão. Crente até o diabo é. Ele conhece a Bíblia toda. Ele é crente demais, viu? Olha só, presta atenção aqui. Todo ministério, ele precisa aprender de libertação. Precisa, é o básico do básico. Porque o que liberta as pessoas é libertação. É essa área que a gente está tratando hoje. E tem pessoas, queridos, que infelizmente eles querem... Pega isso aqui agora. Você não pode pregar fora. Você não pode nem ver uma live de outra pessoa. Você vai se contaminar. Você vai ser aquilo. Por que no meu ministério eu ensino você de Bíblia? Por que no meu ministério eu falo assim, abra sua visão espiritual, vamos para a palavra, isso aqui pode, isso aqui não pode. Por quê? Na hora que a pessoa ela não é presa a mim. Minhas ovelhas vão onde elas quiserem. Pastor, eu senti de ir na Universal. Amém, querido? Vá. Cuidado, não se contamina lá. Cuidado. Você já tem discernimento, tá? É assim que a gente faz. Eu tô dando Universal como exemplo, tá, querido? Não tenho nada contra. Só foi uma forma de falar. Pessoa vai e vem. Ela não é presa. Ela é enxertada na videira. E o meu ministério levanta líderes. Visão apostólica é levantar líderes. Eu não quero pessoas sentadas no banco da igreja. Eu não quero pessoas aqui almáticas. Eu quero pessoas libertas. Porque a seara é grande. Vem muita gente com problema. Quanto mais gente preparada, mais gente me ajuda. Não vai dar pra gente, querido, libertar todo mundo. Não tem como. Então a gente precisa de pessoas especializadas nessa área com conhecimento. Agora me explica aqui. Você não pode visitar uma igreja. Você não pode fazer uma live. Você não pode fazer isso nem aquilo. Só que o teu dízimo todo dia cai lá. Só que o teu dízimo, querido, todo final do mês cai na conta da igreja. A sua oferta cai na conta da igreja. Eu vou mandar o livro. Assim que acabar eu vou mandar. Cristão tem palavra. Tem palavra de horário. Tem palavra do que fala. O cristão, querido, ele precisa ter... Ó, falou é se ensina ou não, viu? Vou mandar o livro.
Vocês imprimam o livro, viu? Guarda lá, é interno, tá? Olha só, tô muito feliz que chegou em 51. Fiquei muito feliz mesmo, do fundo do meu coração. Presta atenção aqui. Esse negócio de você dizimar lá, dar seu dízimo lá e a pessoa te prender, que ele tá errado. No mínimo, olha só, eu vou falar, a pessoa trabalha o quê? 30 dias para receber o salário. Quando ela leva o dízimo para aquele ministério, querida, ela tá ali dando algo para aquele ministério que foi suado. Suou aquilo ali para ela receber. E aí eu vou falar para vocês, na hora do dízimo é bom, mas eu não sei libertar ninguém. Mas também não posso me especializar. Não, eu não fui chamado para isso. Libertação, que todo mundo tem que saber um pouco. Não tem como estar só na igreja sem saber. Então vigia, queridos. Isso aqui é live de confronto. Como eu falei para você, a gente vai vir aqui para abrir sua visão espiritual. Eu não sou contra igreja nenhuma. Eu quero uma igreja revelada, uma igreja santa, com as vestes limpas. Que você entra e fala assim, pastora, minha igreja é diferente mesmo. O homem não massageia o ego, tem libertação, ensina isso, ensina aquilo. A comida é sólida pra gente. Agora, a maioria dos ministérios não ensina, é raso, os pessoas tá cheio de problema. Aí vai pro ministério do vizinho comer da comida da outra ovelha. Por quê? Porque seu ministério está contaminado, não tem algo para te dar sólido. Só que seu dízimo cai lá. Isso aqui é bom, mas na hora de você ir pregar não pode. Aí limita, aí poda. Querido, quem poda a videira é o agricultor, é Deus. Leia a videira verdadeira. Quem nos poda não é ser humano, é Cristo. Ó, todo aquele que não dá fruto eu corto. E às vezes você está debaixo de um ministério que eu te julgo. Pastor, eu tenho um chamado de missionária. Só que aquele homem está sem visão espiritual que está no altar e está te podando. Não desce o óleo na sua cabeça. Ou te coloca para ser diaconisa, mas tu não tem chamado de diaconisa. Tu tem chamado de evangelista. Tá podando, ele tá cortando, não é Deus. É o homem que tá podando, doutrina de demônios. Preste atenção aqui. Você tem que ser lapidada. O seu chamado tem que aflorar de dentro para fora. Você já sabe o que você carrega. Deus, querido, ele já colocou dentro do seu coração aí. Desde pequenininha tem algo aí pro seu chamado. Só que quando você entra no ministério, que não tem visão aberta, que não aparece... Olha, estão pedindo para me colocar um moderador aqui. Eu nem sei como é que coloca. Eu vou aprender. Eu nem sei. Olha só. Ó. Que esses dias eu tive a audácia de ouvir de um cristão que Jesus não tem redes sociais porque foi ensinado que não podemos falar... Ah, é. Doutrina de demônio, tá? Doutrina de demônio. Depois vocês assistem as minhas outras lives, vai abrir a visão de muita gente aqui, tá? Olha só. Não tem como eu podar uma pessoa, tá? Não tem como. A pessoa, querida, ela já tem um chamado. O líder, ele precisa ter isso muito aflorado nele para ele lapidar essa pessoa e jogar ela para o campo de batalha. É isso aqui que Deus quer. Ide, pregar para toda criatura. Então, desenvolve ela, lapida ela e manda ela para o campo missionário. Manda ela para libertar pessoas também. É isso aqui que Deus quer. Não quer pessoas presas só em templos. Queridos, Jesus nem era bem recebido em templo. Jesus não era nem bem recebido em templo. Os fariseus, queridos, os hipócritas da lei, eles nem aceitavam, eles falavam que Jesus estava fazendo ensinamento de Beelzebu. Quantas pessoas hoje falam de mim? De mim, queridos, eu escuto isso. Essa pastora, eu vou falar para vocês, presta atenção. Primeiro, quando eu comecei o chamado, eu falei para vocês, era porque a pastora não era casada, né? Eu era amigada, mas não era porque eu queria, era porque meu marido não queria assinar o papel. E Deus falou, pague preço e eu vou entrar no negócio. Ele pagou, eu assinei. Mas primeiro era isso, não tinha o papel. Depois, queridos, que eu tinha o papel, a conversa era outra. Ah, mas não tem patente? Tá libertando o povo, mas não é nem pastora? Pronto, Deus desceu o óleo, missionário e pastora. Agora, queridos, para você ter uma ideia, sabe o que o povo tá falando? Os demônios, os fariseus hipócritas. Mas quem é ela para libertar o povo no ministério online? Quem é ela que está levantando um grupo de pessoas no ministério online? O marido dela é liberto? Como que ela, querida, vai liderar uma igreja que o marido não é liberto? Sempre vai colocar alguma coisa. Os fariseus, queridos, eles sempre colocam um fardo nas nossas costas. Não olha para o homem, olha para a palavra.
Olha para Cristo, queridos. Noé, Deus fez uma aliança com Noé. Não fez com a família. Mas quando Deus faz uma aliança com Noé, automaticamente a família toda entrou na arca. É uma aliança que Deus precisa. Eu falei para o Senhor, faz comigo, Deus, essa aliança. Senhor, usa a minha vida. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. Pastora, seu marido não é cristão, querido, salvação individual. Eu não tenho como mudar a vida de ninguém. Não dá. Então para, queridos, em nome de Jesus, de toda vez colocar um empecilho. Não dá. Para com isso, toda vez é um problema. Daqui a pouco o marido é pastor. Qual que é o problema agora? Aí vai ter outra, ela pinta o cabelo de loiro. Ah, não dá para ela libertar ninguém, ela é toda tatuada. É sempre isso. Se você ouvir as vozes do mundo, você não vai ouvir a voz de Deus. Se você ouvir as vozes do mundo, querido, você vai silenciar a voz de Deus. Então, hoje em dia, queridos, hoje em dia, quem está comigo, eu não sei se está aqui na live, eu já fiz libertação online. A pessoa manifestou, quem estava na live do Lucas viu, manifestou e tirou. Deus, ele é espírito, ele não está limitado em parede. Não está limitado em parede. Então, queridos, hoje em dia, eu vou ser bem sincera, tá? Eu vou ser bem sincera. A maioria dos ministérios que dá o que eles querem, é isso aqui. É isso aqui, mas não quer libertar ninguém, porque na hora que abrir a visão do povo, o povo não fica trancado. Queridos, ninguém tem que estar preso em igreja nenhuma. Você tem que estar preso em Cristo. Como eu falei, você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, porque Deus disse para Pedro, vai, apacente minhas ovelhas. Então ele deixou um legado de pastoreio na terra e deixou os ministérios. Mas eu quero que você entenda, o pastor ele não pode mandar na vida da ovelha. O que é isso? Pastora, eu posso ir em tal igreja? Não, não pode. Queridos, eu dou liberdade. Você está preparada? Você tem base bíblica? Você já consegue discernir? É assim que a gente fala. Você consegue discernir o bem e o mal? Quem está enganando, quem não está? Se a doutrina é de Deus, se a doutrina é de demônio. Pronto, vá. Quem sou eu para aprender? Queridos, quem prendia a gente era Satanás. Quem prendia você em cativeiro era Satanás. Jesus, ele veio e falou assim, eu te libertei. E agora você volta de novo para uma prisão física? De novo para um homem te limitar? Para um homem falar que não pode? Abre sua visão espiritual. Por isso que os pastores não gostam da Thalita. Por isso que ninguém me convida. Por isso que eu não sou bem aceita. Por isso que eu escuto burburinhos falando do meu nome. Porque eu não vou alisar. Eu vou pregar o que está na Bíblia. Eu não sou contra a igreja, eu não sou contra ter pastor. Eu sou a favor de você ter uma cobertura saudável, ter um ministério que prega de libertação, ter um ministério que confronta o teu pecado, que faz você sair da lama do pecado. Não que você fica lá na lama, dançando, tomando banho, e depois vai tomar um batismo e acha que aquela água mudou sua vida. Querido, batismo é mudança de conduta. É conduta, não vá tomar um banho só e voltar a fazer o que você faz de errado. Em nome de Jesus, isso é banho. Banho você toma em casa para lavar o cabelo. Olha só, Colossenses 2:22, vamos para a Bíblia, Colossenses 2:22 diz assim, todas essas coisas foram destinadas a perecer, querida, é sofrer, pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Deus está falando aqui, olha o que Deus está falando na palavra. Muitas coisas vocês vão sofrer, vocês vão perecer, porque vocês estão dando ouvido à doutrina do homem. Pessoas, queridos, que infelizmente não estão com firmamento na palavra e foram se alicerçar em coisas que também alimentou a alma. Coisas que naquele momento foi bom para aquela alma. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda hoje, a única coisa que vai transformar a sua vida é Bíblia, é palavra, é confronto. Não tem outro método, tá? Não tem. Quem já passou pelo outro lado sabe, o mundo espiritual é real, ele existe. Ele existe, queridos. Janaína, tire um print, por favor, dessa live que eu quero marcar essas 50 pessoas lá no meu grupo para mandar o livro, em nome de Jesus. Vocês conseguiram entender? Em nome de Jesus. Eu não venho aqui, querido, você não vai ver uma live minha aqui leve. Não dá. Deus me chamou para isso. Tirou, Dália. É isso aí. Obrigado. Bora. É isso aí. Isso aqui é doutrina de demônios, querido. E fora isso que eu passei, tem muito mais coisa que a gente ficaria aqui uma madrugada inteira debatendo, tá?
Então eu quero, como eu sempre falo, em nome de Jesus, busque conhecimento. Busque muito conhecimento, se separa. Do mesmo jeito que você se separa para fazer a comida, para tomar um banho, tira um tempo para Deus e vai estudar a palavra. Pastor, eu não consigo. Deus vai te ajudar. Ele me ajudou. Eu também não sabia. E eu tive que sair do zero, como eu falei, né? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Depois eu vou falar dos cativeiros. Depois eu vou passar dos cativeiros para vocês, que é outra live, viu? Foi bom para vocês? Teve um confronto? Corre de ministério que coloca valor de voto. Corre, tá? Pode ter voto? Pode. Mas abra o voto com a pessoa que queira, tá? A pessoa faz o voto que tá no coração dela. Pastor, eu senti de dar um voto de R$1.000. Amém. Foi o homem que estipulou? Não. Foi Deus, não foi? Então Deus recebe, tá? Deus recebe. Agora sim, o homem falar pra pessoa tá errado. Tá errado. Quem tá atuando é mamon, tá? É mamon no couro. Alguém tem mais alguma dúvida? Em nome de Jesus. Deus é tão bom que até Pipi saiu pra me fazer a live. Tava aqui até agora. Aí meu marido pegou ele pra me fazer a live. Os sonhos é proféticos. Eu vou fazer uma live de dízimos e ofertas, tá? Só que não vou poder entrar na profundidade, porque na profundidade vai ter que ser no seminário de restauração financeira. É lá que eu entro no migrador, no cortador, no devorador, tá? Lá dá para entrar com mais propriedade, mas eu vou ensinar para vocês, tá? Alguém tem dúvida aqui de dízimos e ofertas? Alguém aqui tem dúvida? Dos sonhos eu já fiz, tá salva. Depois você acessa lá, Dani. Já tem 2 lives de sonho. Alguém aqui tem dúvida de dízimo e oferta? Me diga aí, que eu vou falar rapidinho. Não é o tema, mas eu vou só dar uma pincelada. Ó, presta atenção. O dízimo é bíblico, tá? É como se fosse um mandamento, tá? É como se fosse um mandamento que Deus deixou. Só que ele quer que você devolva o dízimo, tá? Eu quero que você devolva o dízimo por gratidão. Ah, pastora, eu acho que vai faltar na minha casa se eu der os R$50 de dízimo. Então não dê, querido, Deus não recebe. Deus não recebe. Isso aqui é uma honra. Você está devolvendo o que Deus já fez, ponto. E o dízimo, você precisa dar no seu ministério. Não adianta, querido, você ir na igreja X do vizinho e levar o dízimo lá. Tá errado, você tá debaixo de maldição. O dízimo é onde você come espiritualmente, você tem uma cobertura, tá? Então, é lá que você tem que dizimar. Não adianta você levar o dízimo. Mas vamos supor, vou dar um exemplo. Eu tô no ministério que eu vejo que tá tudo alinhado, né? A cadeira é boa, tem ar-condicionado. Eu quero dizimar na igreja aqui, que é bem simplesinha, pastor, eu senti. Queridos, tá contra a Bíblia. O dízimo é na sua cobertura espiritual, é onde você senta e se alimenta espiritualmente. Por quê? Você não senta na igreja, né? Você não usufrui lá de um banco, tem o papel higiênico, que você vai no banheiro, tem tudo aquilo, tem um custo, tá? Tem um custo. Então, assim, isso aqui você tem que dizimar no seu ministério, onde você é alimentado, tá? Onde você tem o seu sacerdote. Oferta, querido, toda vez que você for fazer uma oferta, você precisa fazer um pedido para Deus. Tá na Bíblia. É que eu falei pra você, como eu não vim preparada, eu tô sem a apostila que tem a base bíblica pra me te dar. Mas a oferta você pode dar em qualquer lugar, tá? Pastora, eu tava lá no seu grupo e você vai ver que no meu grupo não tem isso. Eu nunca coloquei oferta e nem dízimo. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Quem quiser vai ofertar e quem quiser dizimar vai dizimar. Mas você não é obrigada a nada. Então vamos supor que você participou lá do grupo e Deus falou assim, dê uma oferta no ministério da pastora Thalita. Pronto, quando você for dar essa oferta, queridos, antes eu quero que você faça um pedido para Deus, tá? Porque esse pedido, ele vai trabalhar em cima da sua oferta. E não estou falando de valor, de dinheiro. Vamos supor que você ofertou R$1, mas você fez um pedido, Deus precisa saber o que você quer. Então, toda oferta a gente pede algo para Deus, é normal, tá na Bíblia,
tá? Esmola. Esmola é bíblico, também tá em Atos dos Apóstolos, tá? Tem base bíblica, onde diz, se a Janaína tiver aqui, alguma das meninas, coloca aí, por favor, que elas conseguem olhar lá, coloca aí, qual é a base bíblica de esmola? Ela vai pôr aí pra vocês verem. Cornélios, ele dava esmolas, e Deus disse, Cornélios, as suas orações e esmolas subiram até o trono, e eu tô descendo hoje com a sua bênção. Então, oferta, queridos, é bíblico, precisa dar. Oferta não, esmola. Viu uma pessoa, pediu, ande sempre com a moedinha. Eu sempre tô com a moedinha na carteira. Ai, pastora, mas eu sei que vai usar droga. Querida, é você e Deus, não é a pessoa. Dê. Você deu pra quê? Foi pra ele comer um pão? Foi. Deus viu a sua intenção. Esmola é bíblico, tem que dar. Tira isso do seu coração, tá? Tira isso do seu coração. Ah, eu não vou dar. Ah, não sei o que. Não, querido, dê. É Deus e você, tá? Outra coisa, primícias, queridos, é algo quando você vai fazer, vamos supor, vou falar da área financeira, vou dar um exemplo. Pastor, eu tô para passar numa prova da minha empresa. Se eu conseguir, vou dar um exemplo, o meu salário vai triplicar, vou para R$4.000, tá? R$4.000. O que acontece? Da esmolas é outra base bíblica, Jana, tá em Atos. Se eu não me engano, tá em Atos, tá? Não tá em Mateus, não. A esmolas tá em Atos. Fala de Cornélios. Coloca assim de Cornélios que vai aparecer. Então, a primícia, você faz um voto com Deus, que a gente tá falando de área financeira agora. Senhor, se o Senhor abrir essa porta, o primeiro salário, que é o primeiro dia do meu salário, eu vou devolver como primícia pro Senhor lá no meu sacerdote. Tem que ser no sacerdote, querido. Não pode ser em outro lugar. Eu falei para você, o mundo espiritual tem leis na Bíblia. Se você der em outro lugar, você saiu da bênção. Então, queridos, não dá dízimo, não traz maldição, mas abre legalidade, porque você já aprendeu que é uma honra e você está devolvendo para Deus. E outra coisa, quando você vai dizimar, olhe o altar, querido, olhe a vida da pessoa, se tem santidade, está debaixo dos preceitos bíblicos. Se você semear numa terra infértil, não germina. Obrigado, Lana, era Atos mesmo. Atos 10, 2, 3. Fala das esmolas, tá? E aí eu quero que você entenda a primícia. Quando Deus abre a porta financeira, que você falou de dinheiro aqui, você vai lá, o primeiro salário, você vai dividir, e o valor de um dia, vamos supor que aquele dia tem um valor simbólico de R$200. O primeiro dia do seu trabalho, você vai pegar ele e vai dar lá no seu sacerdote. É isso aqui a primícia. Você está entregando para Deus o primeiro dia do seu salário, tá? Para quem não sabia, isso aqui a gente fala muito forte no Restauração Financeira. A Restauração Financeira você tem que aprender essas áreas de leis da Bíblia, senão abre legalidade, tá? Por isso que a gente entra mais intenso ali, fora as portas que você vai ver que você abriu ao longo da sua vida. Tá? Não é só jogo, tem várias outras coisas, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Em nome de Jesus. Sacerdote é seu pastor. Pastor, bispo, apóstolo, padre, pessoa que está guardando a sua vida espiritual, tá? Pegar a propósito, não cumprir, gera maldição. A Bíblia fala, tá vendo? É por isso que é bom a gente... Lana, procura aí também, por favor. Sobre voto. O voto é algo com o Senhor. Deus fala assim, é melhor que não faça do que você falar e não cumprir. Deus não gosta de pessoa assim. Lembra que eu falei? O cristão, querido, ele tem palavra. É sim, sim, não, não. Se você não está preparada hoje para fazer algo para o Senhor, um voto, não faça, tá? E não faça vários votos seguidos. Faça um, cumpra e depois faça outro, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Da minha vida que eu posso falar de mim. Quando eu queria me casar, que eu queria o papel, tá? Quem é novo aqui vai aprender isso agora. Eu precisava do papel para casar, né? Meu marido não queria. Ele não queria casar. E eu falei, Senhor, e agora? Aí Deus deu um direcionamento para mim. Thalita, 30 dias de oração na madrugada, 30 dias de devocional na madrugada. Eu quero que você ore esta oração. Deus me deu a oração. Eu escrevi da minha mente a oração. Todos os dias eu ceiava. Só que eu ceiava, eu não tinha um entendimento, queridos. A ceia é em comunhão,
tá? Tem que estar em comunhão com os irmãos. Como eu não tinha entendimento, eu acredito que Deus recebeu. Todo dia eu ceiava meio-dia, eu orava e eu entregava a minha oferta ali para Deus, que era o meu momento de comunhão, tá? E aí Deus falou assim, agora eu quero que você faça mais alguns votos comigo, Thalita. Eu falei, o quê, Senhor? Não vai tomar refrigerante durante tantos dias. Era algo que me doía, como me dói até hoje. Eu gosto muito de refrigerante, então me dói. E ele falou, durante tantos dias não tome refrigerante. Eu falei, tá certo. Isso era Deus falando comigo aqui. Thalita, eu não quero que você corte seu cabelo durante tanto tempo. Eu falei, Senhor, o cabelo não dá. Quem é loiro sabe, isso aqui pesa. Quando a gente mexe no loiro, o loiro não dá, ele fica assim, palha pura. Deus falou, é isso aqui que eu quero. Eu falei, tá certo. Eu entreguei para Deus o cabelo. Thalita, eu quero um sacrifício. O sacrifício, querido, é algo que você entrega para Deus que você não toma mais de volta, tá? Ele falou assim, eu quero a TV. Você não vai mais assistir TV. Eu falei, Senhor, eu não vou assistir TV, mas e o jornal que eu vejo a previsão? Ó a mente da gente trabalhando contra Deus. E o jornal, mas não era o jornal, eu gostava de ver as notícias. E o jornal que eu vejo a previsão? Aí Deus falou assim, eu não quero você contaminada, entrega pra mim, eu quero um sacrifício. Eu falei, tá certo. Entreguei a TV. Aí Deus falou pra mim agora, Thalita, pra você ter essa bênção que você quer, essa foi a do casamento, pra você entender. Do casamento Deus me deu. Com 30 dias que eu fiz, Deus me deu. Eu assinei o papel e eu sou casada em nome de Jesus. Foi exatamente no tempo que Deus falou, tá? Pra você ver como vale a pena você fazer algo direcionado pelo Espírito Santo. Não é homens que mandam. Deus falou na minha mente e eu fiz e Deus desceu a graça. Eu vou mandar até a foto pra vocês no grupo, eu casada, tá com papel. E aí depois, Deus falou comigo. Como eu falei, eu preciso disso, Senhor. Isso aqui tá, né? Eu preciso dessa bênção. Deus falou assim, agora eu quero que você faça um voto, Senhor. Eu falei, qual é o voto, Senhor? E aí Deus falou no meu coração, como eu falei, dinheiro eu poderia dar. E não ia me pesar. Dava lá no ministério da minha bispa, pronto. Mas Deus falou assim, eu quero que você leia a minha palavra inteira. Porque eu li ela quase toda, como eu falei. A gente lê as partes que mais tem os chaves da Bíblia. Mas a gente precisa ler ela toda. E Deus falou, eu quero que até o final do ano você entregue isso pra mim. Eu quero que você leia a minha palavra. E eu estou fazendo isso. Então Deus, queridos, Ele vai te pedir isso ao longo da sua caminhada. Ele vai te pedir voto, Ele vai te pedir renúncia. Ele vai falar, olha, para isso aqui, eu não quero. Para de fazer isso, eu não me agrado. Isso é a santidade. Deus, Ele nos testa também, querido, para ver onde está nosso coração. Sabia? Deus, Ele nos coloca em desertos e ali Ele vai nos forjando. E Ele vai falando muito não, como eu te falei. Dificilmente Deus vai ficar falando sim para você. Quem fala sim é Satanás o tempo todo. Vem ficar assim como tá, essas igrejas inclusivas, né? Não, Deus te ama, imagina. Fica assim do jeito que você tá, querido, isso é Satanás. O tempo todo ele fala assim. Mas Deus, ele fala muito não. Se você ler a Bíblia por inteiro, você vai ver o quanto de não que Deus falava. O quanto de não. E a maioria desobedeceu. Então, que eu e você, nesta noite, em nome de Jesus, possamos ser os remanescentes da palavra do Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, ouvir mais não e nos agradar desse não. Como eu falo, Senhor, me alinha no prumo do Espírito Santo. Tem um prumo que mede a sua vida. Que cada dia eu esteja mais alinhada. Menos vontade do mundo e mais vontade de Deus. Isso aqui que agrada o coração de Deus, viu? Queridos, quando Deus pede, Ele sustenta. Eu vou te falar porque eu vivi isso. Se for Deus que falou com você, Ele te sustenta. Agora, se for a sua alma, você não vai conseguir mesmo, tá? Mas se Deus falar, Ele sustenta sim, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? A live vai para quase 2 horas daqui a pouco. Em nome de Jesus, alguém tem mais alguma dúvida para orar? Alguém aqui ainda não aceitou Jesus? Vou deixar salva. Alguém aqui não aceitou Jesus e gostaria de aceitar? Vou fazer, enquanto o menino Lucas não tá com as lives, o Instagram dele tá bloqueado para fazer as lives, eu vou fazer o que ele tá fazendo lá. E daqui a pouco, em nome de Jesus, ele vai voltar com o ministério dele e todo mundo vamos para lá de novo, porque ele tem um chamado também, tá? Termina não. E a live é de quantas horas? 10?
Deixa eu ver o que mais tem aqui. Esse caderno tem tanta coisa para passar para vocês. Querido, eu não posso dizer. É antibíblico eu falar para você qual é o seu sacrifício. Isso aqui é o homem que tá mandando, não é Deus. É Deus que precisa falar com você, tá? Barulho na porta, queridos. É mundo espiritual, tá? Os sentidos da pessoa, nós temos 5 sentidos. Quando eles estão ativados, a gente escuta o mundo espiritual, tá? Qual a apostila que vocês estão falando? Não. O dízimo é o dízimo. Primícia, oferta é oferta, tá? Qual a apostila que vocês estão falando? Ó, deixa eu falar outra coisa pra vocês. Vocês querem que eu continue? Vocês estão gostando? Vocês querem que eu continue? Gente, eu vou falar pra vocês. Deus é lindo mesmo, porque a pessoa fica 2 horas. Meu marido falou assim, eu não aguento escutar live. Quem que fica 2 horas na live? Eu olhei pra esse povo agora e falei, Senhor, tem um povo aqui mesmo que gosta de Bíblia. Tem um povo que quer escutar a verdade, porque as pessoas não aguentam ficar tanto tempo na live. Por isso que eu fico preocupada. Eu falo, Senhor, já tem 1h30. As pessoas não aguentam. Ô, Jeová. Vamos lá. Vamos mais um pouquinho, então? Vamos mais um pouquinho? Vamos lá, ó. O cheiro que você carrega. Eu quero te confrontar hoje. Qual é o cheiro que você carrega nesta noite? É o cheiro do mundo? É o cheiro do seu perfume? Ou é o cheiro do sangue do Cordeiro? Queridos, qual é o cheiro que você carrega? Comece a confrontar o seu espírito. Pastora, eu acho que eu ainda não carrego o mesmo cheiro do Cordeiro. Tem algo aqui ainda que precisa ser lapidado. Nós precisamos exalar o cheiro do Cordeiro. O cheiro do sangue do Cordeiro, ele precisa inalar nas nossas células, nos nossos ossos. A unção, ela tem que penetrar os ossos, penetrar carne, juntas e medulas, tá? E o que um líder faz, queridos? O que eu vim fazer com vocês hoje? O líder, queridos, ele confronta. O líder, ele não pode vir aqui e trazer uma live aliciando a sua alma. O líder de verdade que carrega o cheiro de Cristo, ele vai confrontar o seu espírito. Ele vai diminuir a sua alma. Lembra que eu falei para vocês que quando a pessoa chega no Ministério de Libertação, a alma está expandida, ela está grande. E o espírito está pequenininho. Então a alma está governando o espírito. Tá governando. Tá aqui, ó. Conforme você vai aprendendo do mundo espiritual, o seu espírito vai crescendo, ó. O odre vai se alargando. É a sua alma, ó o espírito. Ó, mudou. Então seu espírito só cresce quando ele é confrontado. Não tem como você crescer espiritualmente sentada sem ser confrontada. Não dá. Olha só. O líder, queridos, ele não passa a mão na cabeça, tá? O líder, ele não passa a mão na cabeça. Ele precisa chamar a atenção das pessoas. Ai, pastora, mas o meu eu ainda é alto. Eu não gosto, eu acho isso. Que ele tira esse demônio do teu corpo, que é Jezabel. Jezabel não aceita confronto. Jezabel, querida, ela não aceitava que o marido falasse algo para ela. Imagine o sacerdote. Então, querido, se você hoje, em nome de Jesus, não consegue ser confrontada, o seu pastor vai falar algo com você e você fala, eu sou assim, eu não mudo, eu vou viver nesse cativeiro. Então, querido, tira esse demônio. Tem um demônio grudado na tua cacunda. Tem um demônio aí, ó, colado. Espírito de Jezabel, tá? Tá aí dentro governando, tá? Ó, a pessoa só é transformada quando ela é confrontada. Aí sim a mentalidade dela muda, que é a metanoia, tá? Quando em Romanos fala assim, ó, reprogramação da mente. Misericórdia, Lana? Misericórdia? Gente, o seu pastor, a sua pastora, eles têm bagagem. Para ele ter sido intitulado pastor, para ele ter passado, é porque ele já passou por muita coisa. Ninguém vai descer um óleo na cabeça de uma pessoa enganado. Isso aí é carne pura se fizer isso.
Quando a pessoa desce um óleo na cabeça de uma pessoa, é porque ela já passou os estágios. Ela já passou. Então, nós precisamos saber ouvir a voz de um líder, a voz de um marido. Outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, ó. O seu melhor amigo, querido, é seu marido. Não é pastor, não é amiga, não é mãe, não é irmã. A partir do momento que você casou, o seu melhor amigo é seu marido, tá? Esquece amigo, esquece pastor, esquece tudo, tá? É o seu esposo. Tudo, ele é o sacerdote. Você precisa comunicar ele, você precisa perguntar se ele está de acordo, tá? Senão você vai estar debaixo de maldição. Porque Jezabel era o quê? Um espírito de maldição, maligno que tatuava ali. Então a gente precisa, a pessoa que ainda tem esse eu muito grande, é porque ainda precisa de libertação. Como eu falei, tem pessoas que demoram 10, 20 anos para ser liberta. Às vezes você já foi liberta numa área e a outra não. E eu falei, eu não posso falar para você o tempo da sua libertação. É antibíblico. O tempo da minha é uma, o tempo da sua é outra, da outra é outro. Mas você precisa se levantar diante da presença e pedir para Deus, Senhor, eu não aceito isso. Quando esse eu se levantar, você que tem que botar ele no lugar. Senão, quem é que vai conseguir estar do lado de uma pessoa que o eu dela governa o tempo todo? Não tem como, tá? Ó, deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui pra vocês, ó. Vamos lá. Deixa eu achar aqui, ó. Vamos ver, eu vou passando aqui o que eu vou vendo. Vou trazer esse livro, esse caderninho é tanto... Ó, você vê como eu anoto tudo? Eu anoto tudo. Tá? Vamos ver o que mais que eu passo pra vocês aqui, ó. É vários temas de live, aqui tem várias lives. Vocês querem saber mais alguma coisa? Me fala aí. Me fala aí. Quer que eu fale um pouco da área sexual, que é o que a gente vai amanhã no seminário? Vocês querem que eu fale um pouquinho? Me fala aí. Se vocês querem que eu fale um pouquinho, eu posso encerrar. Vou orar e vou encerrar. Eu não tô de pijama não, viu? É bonitinho, não é? Eu falei pra vocês que eu tenho uma criança ativada dentro de mim. Ó, é uma blusa, mas eu gosto. Eu acho que eu fico meiga. Tô de pijama não. Autismo e síndrome de Down. Bom, autismo, eu trouxe um estudo. Não é pijama, ó, vocês fecharam que era de pijama. Eu me arrumei, gente, eu lavei o cabelo, ó, quase agora. Eu falei, não posso sair de qualquer jeito lá. Ó, presta atenção aqui, ó. O autismo, hoje, eu tenho essa visão dentro da palavra, tá? As pessoas, elas carregam altares dos pais. Os pais levantaram os altares. E a Bíblia, ela é cirúrgica em dizer que Deus vai castigar os netos, os bisnetos e os trinetos, tá? O que eu oriento as pessoas a fazer hoje? Pastora, eu vou me casar, tá? Vou marcar a Nida, tem a Janaína, elas vêm de pijama, tá? A Nida e a Janaína vêm de pijama, tá? Ó, presta atenção. Me perdi aqui. Esqueci, falei de pijama. Esqueci o que eu tava falando. Lembrei. Então, vamos lá. Quando a pessoa vai se casar, nós procuramos fazer um seminário intenso naquela área de quebra de maldição, destronar os altares, tirar... Olha só, 70 crianças com autismo. Tirar das mãos do inimigo todas essas procurações. Por quê? Se tem demônio da área da loucura atuando na geração da família, tem um altar de sangue, tem um altar de sêmen branco, algum altar que alimenta demônio, na hora que aquela pessoa decidir ter um filho, vamos supor, querido, que na sua linhagem é a linhagem que o demônio vai pegar. Porque tem isso, como eu falei, os demônios, eles ficam esperando
a pessoa vulnerável. Então não dá para saber qual é o momento. Ah, mas não foi meu filho, mas foi o neto. Não dá para saber. Então uma pessoa, quando ela vai se casar, ela vai começar uma geração, porque ela vai ter filhos, então ela vai se unir com aquela pessoa, tem que quebrar os pactos, tem que destronar, tem que entender do mundo espiritual, que na hora que ela faz uma aliança, tá, com aquele marido, as crianças, a probabilidade de não nascer com problema é muito grande, porque Deus, ele não é contra a palavra dele. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui para vocês. Espera aí. Calma aí. Bora para a Bíblia. Eu já dei esse estudo, hein? Vou dar de novo para vocês. Espera aí, deixa eu achar aqui, ó. Deuteronômio 28, 58. Bora lá. Bora de Bíblia. Vou na velhinha que tá marcada. Deuteronômio 28, 58. Bora lá. Vamos falar do autismo. Vamos lá. Deuteronômio 28, 58, a Bíblia diz assim, ó. Se vocês não cumprirem todas as leis que estão escritas neste livro, e se não respeitarem o nome de Deus, nosso Deus, esse nome que é glorioso e causa medo, então ele castigará vocês e os seus descendentes com pragas e com doenças terríveis e demoradas. Ele os castigará com as mesmas doenças com que castigou os egípcios. Doenças que não têm cura. Olha as doenças autoimunes aqui chegando na geração das pessoas, tá? E que deixam vocês com tanto medo. O que deixa a gente com medo hoje, queridos? Deixa a gente com medo é o quê? Câncer, tá? Falei pra vocês, isso é um livro de revelação. Você não vai achar a palavra câncer, mas você vai achar a palavra tumor, tá? O Senhor mandará também doenças e pragas que não está escrita nesse livro, tá? E vai destruir vocês. Então tem doenças aqui que não está escrita, que o povo hoje tem um demônio que fala assim, me mostra aqui na palavra o nome. Nem tudo tá o nome, porque esse livro foi escrito há quantos mil anos para trás, tá? Como que João tem revelação de Apocalipse que está acontecendo hoje? Mas ele tem visão do tempo que ele estava, tempo da carroça, tempo que não tinha luz. Quando Deus mostrou o Apocalipse, querido, talvez Deus está mostrando hoje, no contexto dessas guerras, quando João fala assim, ó, e eis que vi a estrela caindo do céu, pode ser o quê? Um míssil caindo, ele não sabia o que era míssil. Quando ele fala assim, eis que vejo gafanhotos, queridos, para você ter revelação do Espírito, pode ser os drones. João não sabia o que era drone. Como é que ele ia falar drone na Bíblia? Como é que ele ia falar avião na Bíblia, se ele não sabia? Ele só conhecia carroça, não tinha luz. Era o quê? Candeeiro, candelabro que fala, né? Então, queridos, o livro de revelação, Deus vai te dar no Espírito. Por isso que eu falei, se você ler esse livro como um livro, você vai morrer sem entender. Mas se você tiver o Espírito Santo, ele vai te revelar isso aqui, ó. Então, queridos, não tem como você procurar na Bíblia o nome autismo, síndrome de Down, esquizofrenia. Por quê? Porque são nomes colocados por médicos no dia de hoje. Tá? No dia de hoje. Então a Bíblia ela foi escrita há muitos anos atrás, mas isso aqui é o mapa do tesouro. Os nossos problemas, eles podem ser solucionados, porque lá em Jó 38 a Bíblia diz, Jó, tu conhece as leis do céu para trazer para a terra, Jó? E Jó não conhecia. Você conhece as leis da Bíblia para você não entrar debaixo de maldição, para você não entrar debaixo dessas doenças aqui que Deus está falando que vai permitir? Então você precisa entender de leis, tem tribunal no mundo espiritual, o povo nem sabe orar no tribunal. Como é que você entra para orar no tribunal? A Bíblia diz que precisa ser reto e íntegro. Reto e íntegro, querida, é quem não faz nada que desagrada a Deus, para agradar homens. É nada, é nada. Ah, pastor, minha pastora mandou, problema da sua pastora, tenha comunhão com o Espírito Santo. Eu não vou fazer. Eu não vou me contaminar, eu não vou ficar feia, com as vestes sujas diante do Yahvé, para ficar com as vestes limpas diante do homem. O homem não vai te dar salvação. Quem traz salvação para você é Jesus. Quem traz salvação para você é a Bíblia. Olha aqui, ó. Pega isso aqui agora. Bora lá. Deuteronômio 28, lá no 27. Anota aí, por favor. Quero mostrar os espíritos de loucura. Espírito de loucura. Depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, autismo, tudo que tá na mente, ó, mente. Vamos lá, ó. O Senhor Deus castigará vocês com tumores. Tumores é câncer, tá? Tumores, como fez com os egípcios. Vocês sofrerão de úlceras. Úlceras. O que é úlceras, queridos? Sabe aquela doença do seu estômago que você tem? Aquela doença, como é que fala o nome aí? É gastrite nervosa. Gastrite nervosa, úlcera.
Deus falou o quê? Vou castigar com úlcera. Lá, gastrite nervosa. Gastrite nervosa são pessoas que têm problemas na alma. Sabe aquela pessoa que no nervosismo ataca? A alma governa, não tem domínio próprio. Ah, vai ter que confrontar o espírito. Não tem temperança, não tem domínio próprio, não tem equilíbrio. Quando o problema chegar na sua porta, você tem equilíbrio para não trazer as dores pro físico. Bora mais um pouco. O Senhor os castigará, fazendo com que fiquem loucos, cegos e confusos. Ao meio-dia vocês andarão sem rumo, como cego apalpando o caminho. Vocês vão fracassar em tudo, serão perseguidos. Olha o tanto de coisa que Deus está falando, querido. Em nome de Jesus, olha isso aqui. Ele falou que vocês vão ficar loucos. Quantas pessoas que estão debaixo de maldição, os filhos trazendo problemas porque tem altares que os avós, os bisavós levantaram. É isso aqui. Só que, como eu falei, querido, a maioria do povo não quer essa verdade, porque essa verdade dói. Prefere acreditar que é a graça barata. Não, estou no Novo Testamento. Isso aqui que a pastora pregou não vale. Tá no Antigo Testamento, isso aqui não. Queridos, tem coisas aqui que são leis. Tem coisas realmente que você vai ler no Antigo Testamento que você não vai mais fazer, como eu falei, do voto, ali o voto do dinheiro que o povo pede do cordeiro, porque Jesus já veio, ele é o cordeiro perfeito. Para que tu vai comprar um valor de um animal, que aquele animal não é igual a Jesus? Jesus já veio, ele veio como cordeiro. Então essas coisas que eu falo para você, tem coisas que tá nas escrituras, que você realmente, eu falo assim, tá no Antigo Testamento, agora eu tô na Aliança Nova, então eu tenho esse laço com o cordeiro, mas tem leis que Deus não vai mudar, porque lá em Mateus 5,17, a Bíblia diz que Jesus falou com o povo: eu não vim mudar as leis dos profetas, eu não vim tirar nada que o meu pai falou, piorou agora, eu vim para acrescentar. Então, antigamente, querido, você cumpria e passava no débito. Pecou, morreu. Agora piorou um pouco, que está acumulando, está no crédito. Você faz errado, crédito. Você faz errado, crédito. Imagina quando a fatura chegar na sua casa. Imagina a fatura. Só que a fatura hoje, para você entender, é um boleto espiritual. E o boleto espiritual chega para todo mundo. Você sendo cristão ou ímpio, ele chega, lei da semeadura. Não dá para as coisas do Senhor, e senão ele vai contra a palavra dele. Tá? Independente de ser cristão ou ímpio, tá? A Bíblia diz que os boletos espirituais chegam. Então, em nome de Jesus, o que você aprendeu de mundo espiritual, e se no seu ministério eles estão errando, problema deles que estão errando, não erre você. A sua salvação é individual. Naquele grande dia não sobe placa, não sobe pastor junto com você, não sobe filho, não sobe marido. É você sozinho, querido. É você sozinha. Então, em nome de Jesus, finca na videira, finca na palavra. Eu vou ficar com o que a palavra diz. Pode o mundo todo se corromper, eu vou ficar com a palavra. É isso aqui que liberta. É isso aqui o mapa do tesouro. Não adianta eu vir aqui pregar para vocês sem fundamento na palavra. Tudo tem que se encaixar. Por isso que hoje, querido, eu trouxe para você em Deuteronômio e a gente foi lá em Mateus, porque o povo fala assim, não tá na nova aliança. Mentira da pastora, heresia. Isso é uma bruxa, eu já escutei até falando isso. Isso é uma bruxa pregando. Mentira dela, mentira não, que eu conheço de Bíblia. Eu falei para aqui, às vezes eu confronto, eu falo assim, eu quero subir um pastor e a gente faz um debate aqui na palavra. Porque para me vir aqui eu estudei, porque durante muito tempo, falei para vocês, eu era manipulada. Eu me permiti ser manipulada, porque eu era preguiçosa. Eu não estudava. O que eu ia cobrar de Deus? Se Deus olhava para mim e falava assim, preguiça é um trono sobre a sua vida, todo mundo tem 24 horas. Eu não tenho 28 horas, eu tenho 24. Eu tenho 24, tá? Eu tenho 24 horas igual todo mundo. Por que eu consigo? Porque tem prioridade na sua vida que você dá e tem outras que você não dá. Se a sua prioridade hoje, queridos, é seu filho, é seu marido, seu emprego e não é Deus, ele já abominou você, ele não gosta. Ele quer que a prioridade seja ele, seja a palavra. Então você precisa ter isso no seu coração. Primeiro é as coisas de Deus. Buscai primeiro as coisas do alto e as demais serão acrescentadas.
Para de pedir carro, casa, para de pedir isso. Deus gosta que você peça por libertação, Deus gosta que você peça unção, que Deus gosta que você peça dons. É isso aqui que movimenta o coração de Deus. Quando você vai lá na presença e fala assim, Senhor, eu preciso interceder pela vida de tal pessoa na minha família, eu quero a libertação dela. Deus, ele olha para sua vida, ele fala assim, essa minha filha está precisando de uma porta financeira. Eu vou abrir, porque ela nem pensou na porta, ela pensou na libertação da pessoa. Eu vou abrir uma porta agora para minha filha aqui, ó, na área, tal área aqui, porque ela, antes de vir pedir coisas da terra, ela entrou no altar e ela pediu um dom. Oh, Jesus. É isso aqui, querido. Peça sempre coisas do alto. Não, Deus já sabe que você precisa de dinheiro. Deus já sabe que você precisa pagar uma conta. Deus já sabe de tudo. Isso aqui, quem faz isso é novo convertido. Pessoas que têm Bíblia, carrega a santidade, elas vão pedir coisa do alto. Ela não quer nada daqui, queridos. Isso aqui é acrescentado. Eu falei para vocês, a chave na minha vida virou quando eu entendi as leis. Então tudo se abre. Abre a área emocional, abre a financeira, abre a espiritual, abre a conjugal. Ah, pastora, você está falando da conjugal, mas seu marido ainda não está liberto. Queridos, eu falei para você, eu não tenho como libertar ele. Eu não tenho como vir aqui para você e falar assim, eu vou libertar meu marido. Isso é heresia. Não existe isso. Só que eu posso te dizer que dentro do meu relacionamento hoje eu tenho paz. Eu tenho paz, coisa que eu nunca tive. Eu tenho paz, que eu aprendi aqui, ó. Agora eu consigo. E a paz que excede o entendimento, ela começa a rodear a nossa casa. Quando você tem o Espírito Santo, que os demônios não aguentam. Então, automaticamente, eu tô vendo o trabalhar do Senhor. Eu não posso ficar vindo aqui falar toda hora da minha vida, porque tem áreas minhas que Deus, ele fala assim, se cala, para quando a bênção se cumprir, você trazer. A gente não pode trazer algo aqui, porque a gente não sabe se tem um satanista infiltrado, se tem uma pessoa que tá orando contra a minha vida, se tem uma pessoa pensando mal de mim. Então, as bênçãos, guarde, espera. Quando se cumprir a bênção, aí você vem aqui e exalta o nome do Todo-Poderoso, tá? Posso encerrar agora? Gente, vai para 2 horas de live, em nome de Jesus. Vou encerrar. Vocês comeram muito hoje. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Não adianta a gente também exceder o tempo. Por quê? Cada pessoa tem um tempo para processar o que Deus vem trazendo, tá? Toda pessoa tem um tempo. Processa hoje o que eu trouxe. Estuda de novo. Vai para a Bíblia. Vê de novo a live. Peraí, a pastora falou dentro da palavra. Eu não passei as bases bíblicas. Eu falei aqui. Olha na sua Bíblia. Vai em Marcos. Vai em Mateus, onde eu falei. Pastora falou a verdade. É isso aqui. Você precisa aprender a fazer isso. Isso aqui você não está tocando na pastora. Você precisa aprender. Isso aqui, ó, eu já falei para você. Não é que você está tocando na unção que está sobre a minha vida. Mas você precisa saber. A gente precisa entender da palavra. E não deixa só o falar, tá? Não deixa só o falar ficar no ar. Vai estudar um pouquinho, tá? Maturidade e conhecimento, é isso mesmo. Cada um tem um tempo. Não adianta eu vir aqui e jogar tudo de uma vez, num dia. Seu cérebro não vai absorver. Tem um tempo. Porque para eu entender o que eu entendo hoje, vocês viram, eu postei no meu Instagram. 43 apostilas. Pense aí para estudar 43 apostilas e sigo estudando. Não tem um tempo? Como que eu ia estudar todas as apostilas de uma vez só? Estudei uma, fui liberta, aprendi. Agora eu fui para outra. E fui para outra, e fui para outra. E Deus vai abrindo o leque. E Deus vai rompendo. E Deus vai descendo esses rolos de sabedoria que eu vou falar para você. Só desce Deus a sabedoria. O conhecimento eu comprei. O conhecimento eu fui lá e busquei. Mas a sabedoria só veio de Deus. Então eu quero que você entenda. Deixa processar. Entenda o que eu falei, hoje a live era de doutrinas de demônios, a gente passou um pouco do foco. Outro dia eu trago outro tema. Vê, eu sempre aviso, eu gosto de avisar no grupo, eu deixo avisado pra gente se programar, só quando não dá mesmo. Como eu falei, dependendo da agenda, não dá. E quando eu tenho um espaço na agenda, eu venho e faço uma live, tá? Tá vendo? Só alguém reparou na minha unha, ó, eu fiz a unha. Só que eu não gostei muito desse esmalte. Eu não gosto de esmalte com reflexo, sabe aquele cintilante? Não ganhou meu coração. Mas amém, semana que vem vou fazer de novo. Viu? Posso orar em nome de Jesus? Aumenta as expectativas, como eu falei, não na pastora. Aumente as expectativas em Deus. Fala, Senhor, eu sei que amanhã, Senhor, vai vir algo sobrenatural da tua parte, Deus. Quantas escamas vai cair amanhã?
tá? E quem puder, jejua, em nome de Jesus. Jejua, vai ser algo sobrenatural. Muitas pessoas foram libertas através do conhecimento, porque se permitiram aprender, se permitiram que Jesus tocasse a sua vida no íntimo, tá? Então ali vai ser uma porta inicial para essa área sexual, tá? Ali eu vou descer códigos que não dá para trazer aqui, como eu falei, tá? E você vai ter o material. Vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vou orar pra gente encerrar 2 horas de live. Depois fica até cansativo, tá? Karine, eu só preciso ver quantas pessoas já tem. Por quê? Tem um limite de quem faz a reciclagem. Porque a sala vai ficar muito cheia e eu não tenho visibilidade. O que acontece? As pessoas manifestam. E eu não consigo ter acesso a todas. Tanto que amanhã eu preciso... tá? Eu preciso que as câmeras estejam abertas. Se você tiver com a câmera fechada e manifestar, não tem como tirar o demônio, porque eu não tô vendo. E as líderes não estão vendo. Então, como eu falei, tem um limite de pessoas. Eu não sei quantas pessoas já tem que já fizeram. Eu sempre abro para quem quer, né? Fazer a reciclagem, não é cobrado, pode fazer. Só que tem um limite. Porque se a sala estiver muito cheia, vai bloquear, vou falar assim, vai bloquear alguém que tá ali. Então, só pra gente ter esse, como é que fala? Esse olhar pelo outro, tá? Porque quem já fez, a maioria já passou pelo processo. Não tem problema passar de novo. Mas só se realmente você tá numa área que você fala, eu ainda preciso fazer de novo. Mas se não dá oportunidade, oportunidade é a palavra. Deixa os novos passarem por isso, porque eles precisam ter essa experiência. E como eu falei, o aplicativo, ele me limita de ver. Depois eu vou fazer até um teste no Google Meet. Porque eu vi que talvez o Google Meet abre mais as câmeras ali pra mim todas. Porque no Zoom... fica uma parte numa tela e uma parte na outra. Então, eu não consigo saber. Não consigo ver. Tanto que eu levantei pessoas do meu ministério, eu pedi para elas estarem ali, não para fazer de novo, mas para ver, porque pessoas podem manifestar, tá? E eu preciso de gente olhando. Então, eu vou fazer um teste no Google Meet depois, para ver se é melhor. Porque o Zoom eu pago, tá? É uma plataforma paga, senão ela cai. Então eu pago para ficar 4, 5 horas ali. Então eu tenho que ver isso, tá? Posso orar em nome de Jesus? Vamos encerrar. Vou jantar. Vou orar em nome de Jesus. Vamos lá? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai, o nosso único e suficiente Salvador, Pai Jesus Cristo. Senhor, eu quero te pedir, Pai, nesta noite, Pai, neste horário profético, Pai, que o Senhor, Pai, abra, Pai, a visão espiritual do teu povo. Senhor, abre os 5 sentidos espirituais. Senhor, dá discernimento de espírito, Pai, para quando eles pisarem em templos, pisarem em casas, pisarem em lugares, Pai, eles possam identificar, Pai, o espírito de engano, as doutrinas de demônio, Pai, tudo que não vem da tua palavra. Senhor, coloca sobre eles agora um coração aquebrantado, Pai, na tua palavra, que aonde, Pai, eles pisarem, ver que não tem doutrina de Cristo, Pai, eles possam ter força espiritual para dizer, eu não vou ficar aqui, Pai, eu quero a tua presença, eu preciso da nuvem. E nós entendemos, Pai, que se a nuvem não estiver sobre as nossas vidas, não adianta, Pai, nós pisarmos em lugar nenhum. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir com mais intensidade nesta noite, Pai. Amanhã, Pai, prepara o campo espiritual. Pai, dá discernimento para essas pessoas ouvirem a voz do Espírito Santo. Senhor, eu quero te pedir já de antemão, Pai, que o Senhor me use de uma forma sobrenatural, que o Senhor traga revelação do céu, que o Senhor nunca trouxe, Pai, em nenhum seminário. Eu quero te pedir, amigo Espírito Santo, que o Senhor libere anjos e arcanjos, Pai, para guerrear contra principados e potestades, contra governadores das trevas e tronos da maldade. Senhor, eu já lanço um decreto hoje, Pai, que Satanás não pode tocar, Pai, em nenhum dos nossos, Pai, em nenhuma área da internet, Pai, para paralisar, Pai, a internet e as pessoas não conseguirem entender, Pai, o estudo. Senhor, eu já lanço um decreto nas cortes celestiais que o anjo está trabalhando com mais intensidade. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir também,
também, Pai, que o Senhor derrame, Pai, sobre a vida delas, unção dobrada, Pai, ao acabar o término do estudo, Pai, que o Senhor derrame dons, Pai, abra, Pai, de uma forma avassaladora, Pai, a mente, Pai, dessas pessoas, e que elas possam, através do conhecimento, Pai, da Tua palavra, Pai, terem discernimento do que é o mundo espiritual e não mais, Pai, abrir brechas, não mais, Pai, entregar procurações na mão do inimigo e não mais, Pai, Senhor, lançar palavras contra a vida delas mesmas, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço por este tempo de comunhão e eu já recolho também, Senhor, toda a palavra que foi lançada contra a minha vida, toda a palavra que foi lançada contra o meu ministério, toda a palavra que foi lançada contra todos que estão nessa live, contra as que estão no grupo de oração. Eu recolho agora, Pai, do mundo espiritual. Eu lanço um decreto, Pai, que as palavras não têm poder no mundo espiritual, porque tem uma mãe espiritual de pé. Pai, eu declaro que eu sou escudo, Pai, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e que todo contra-ataque, Pai, bata na minha vida antes de entrar na vida de qualquer pessoa. Então, Senhor, nos coloca debaixo de um manto de invisibilidade, Pai. Nos cobre com teu sangue precioso, Pai. Eu quebro toda idolatria, Pai, contra a minha vida. Se tiver alguém aqui, Pai, com idolatria contra a minha vida, Pai, eu já destrono agora esse espírito de Jezabel. E eu declaro, Pai, que eu sou um vaso que quebra fácil, Pai. E esse vaso precisa ser moldado dia após dia, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa todos que estão nesta live, todos que ficaram até aqui, todos, Pai, que vão fazer o seminário amanhã, Pai. Senhor, feche o mundo espiritual nesta noite, Pai. E que amanhã seja um tempo profético, avassalador, de muita revelação do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vou encerrar agora. Grandes coisas Deus vai fazer amanhã. Em nome de Jesus. Já vou começar a partir de hoje, gerar algo no mundo espiritual. Já vamos começar o jejum, tá? Jejua, porque amanhã vai ser o começo. Amanhã a gente vai fazer até a metade da apostila. A gente vai ir até masturbação infantil, tá? A gente vai parar em masturbação infantil. E na quinta-feira, aí que o chicote vai estralar, tá? Na quinta-feira, aí o chicote é em cima de Lilith, nós vamos entrar nos tronos, vamos desmascarar Asmodeus, vamos desmascarar Kundalini, espírito de encantamento. Aí a gente vai entrar nos cativeiros. Então amanhã ainda vai ser mais leve para você entender, mas vai ser algo sobrenatural que eu tenho certeza que você nunca passou por um seminário como esse, porque é muito forte, tá? Então aumenta as expectativas. Quem quiser fazer, tá? Chama aqui no direct, eu encaminho para a Janaína, ela que está liderando lá, ela que está vendo quantas pessoas tem, se pode entrar ainda alguém, tá? Em nome de Jesus. E eu quero entregar esta live, toda a honra, todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o poder a quem é digno, que é o Cordeiro Santo. Amém? Beijo, queridos. Fica com Deus. Vou mandar o livro lá no grupo. Agora mesmo, que cristão tem palavra, viu?